Olá, meu nome é Edson Borim e nesta videoaula eu vou falar sobre a arquitetura do RISC-V 32 bits. Bom, o RISC-V é uma arquitetura de um conjunto de instruções que é moderna, ela foi introduzida em 2011 por um grupo de pesquisadores da Universidade de Berkeley. Uma das principais características dessa arquitetura de conjunto de instruções, né, o ISA, é que ela é aberta. Você poderia, por exemplo, usar ela para fabricar seu próprio processador e você não tem que pagar royalties, você não tem que pedir licença para isso. Este grupo que desenvolveu essa arquitetura é um grupo que já trabalha com arquitetura de computadores há bastante tempo, né? Eles desenvolveram o conceito do RISC na década de 80, né? E as funcionalidades e características que foram incluídas no RISC-V foram baseadas nos acertos e erros de ISAs que já estão no mercado há mais de 30 anos, aí, como o x86 e o ARM. Tá? Um ponto muito importante é que essa arquitetura é muito mais simples do que a arquitetura do ARM e do x86, né, da família de arquitetura x86. Um fato curioso é que quando a gente gera código, né, por uma certa aplicação, por uma certa arquitetura, esse código é compilado usando as instruções daquela arquitetura. Se as instruções são pequenas, o código final ele acaba sendo menor, né? Por outro lado, se as instruções são muito simples também, você precisa de mais instruções para implementar o mesmo tipo de computação, e aí eventualmente o código acaba sendo maior. Então, esse gráfico aqui ele mostra uma relação entre o tamanho de códigos de aplicações de um benchmark, né, é o Benchmark Spec CPU 2006, é um benchmark que contém um conjunto de aplicações, né, que representam um universo de usuários. Então essas aplicações foram compiladas com o GCC, né, para diferentes arquiteturas, e o que vocês estão vendo aqui é o tamanho do código normalizado em relação à arquitetura RISC-V 32GC. A gente já vai ver o que significa esse sufixo GC aí. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte, que o código gerado para a arquitetura x86 de 32 bits, né, da Intel, que é um código com instruções complexas e também instruções com tamanhos variáveis, ficou 1.26 vezes maior do que o código gerado por RISC-V. O código gerado para o ARM de 32 bits ficou 1.34 vezes maior, em média. Já o código gerado para o ARM Thumb2, que é uma versão do ARM de tamanho reduzido, onde as instruções têm 16 bits em vez de 32, ficou aproximadamente do mesmo tamanho. Né? E aqui a versão de código gerado para o RISC-V 32G, que é a versão de 32 bits, ele ficou 1.37 vezes maior. Né? Então aqui vocês podem perceber que quando você tem o sufixo G, mas não tem o sufixo C, o código fica maior no RISC-V. Né? Mas o RISC-V tem essa possibilidade de você usar instruções de 16 bits, né? E é isso que o sufixo C implica aqui, que as instruções são... ele contém instruções compactas, tá? E produzir um código que é tão compacto quanto o código que você consegue produzir com o ARM Thumb2, que é uma das arquiteturas que permite o código mais compacto que tem hoje no mercado. Muito bem. O RISC-V hoje é mantida por uma fundação, né? Vocês podem encontrar informações sobre essa fundação em www.risc5.org. Essa fundação é aberta, sem fins lucrativos, e quando eu preparei esse slide, tinha mais de 300 empresas parceiras que davam suporte a essa fundação. Né? Algumas dessas empresas são empresas que têm valor aí de mercado de mais de 50 bilhões, como a Google, a Huawei, a IBM, Microsoft, a Samsung. Tem diversas outras empresas, né, que estão na faixa de valores entre 5 e 50 bilhões, como a NVIDIA, a NXP, a Qualcomm também são parceiras, né, e outras parceiras e outras empresas menores. Tá? Se vocês entrarem na página do RISC-V e procurarem pelas apoiadores, vocês vão ver que tem muito mais hoje lá. Bom, essa arquitetura é uma arquitetura que foi desenvolvida para sistemas computacionais que seguem o modelo conhecido como arquitetura von Neumann. Né? Neste modelo você tem uma unidade central de processamento e você tem uma memória principal que mantém os dados e o código do programa, e aí você tem dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Tá? Dentro dessa unidade central de processamento você tem uma unidade de controle e você tem uma unidade lógica aritmética, que é uma unidade capaz de realizar operações lógicas, aritméticas, né, de comparação, entre outros, e ela tem registradores. Então essas caixinhas aqui são registradores representados dentro da unidade lógica aritmética. Diferente do computador do IAS, né, que tinha só 2 registradores dentro da unidade lógica aritmética, que eram usados para fazer operações, aqui a gente tem da ordem de 30, né,
na verdade, 32 registradores que podem ser usados para fazer operações aritméticas. Tá? Então, isso dá muito mais flexibilidade para o programador na hora de manter seus dados dentro da CPU, tá? Dentro da unidade central de processamento. De acordo com esse modelo aqui, o código, né, a aplicação, ela traz dados da memória para os registradores, realiza as operações aqui e depois utiliza instruções para gravar os dados de volta na memória. Tá? Eventualmente, o programa utiliza instruções para mover dados que estão na memória para os dispositivos de saída e também pode ser que a gente utilize dispositivos de entrada, né? Essas instruções elas acionam os dispositivos de entrada para capturar dados e trazer para dentro da memória principal. Então, só lembrando, a gente tem registradores que a gente chama de registradores de propósito geral agora, porque esses registradores podem ser usados para o que a gente quiser dentro da unidade lógica aritmética, e a memória principal armazena dados e código. Tá? A memória que é usada em conjunto com os processadores RISC-V é uma memória endereçada bytes, ou seja, cada palavra de memória armazena 1 byte. Né? Então, fazendo um paralelo com o computador do IAS, lá a gente tinha 1024 palavras de memória e cada um armazenava 40 bits. Né? Agora aqui, cada palavra de memória armazena 8 bits. Tá? A primeira pergunta que surge é, e como é que a gente faz para armazenar números grandes, né? Números que precisam mais do que 8 bits? Bom, os tipos de dados, né, ou números maiores do que 1 byte, eles ocupam múltiplas palavras de memória, né, consecutivas. Então, se eu tiver um número de 32 bits, quando eu for armazenar ele na memória, ele vai ser quebrado em 4 pedaços, e cada pedaço de 8 bits vai ser armazenado numa palavra de memória, né, uma depois da outra. Tá? A gente vai ver como isso funciona. Bom, a arquitetura do RISC-V ele tem diversos conjuntos de instruções. O mais básico é o RISC-V 32i, que é o conjunto de instruções para operações com números inteiros. Né? Esse conjunto ele sempre está presente porque ele contém instruções básicas de controle de fluxo de execução, como a gente vai ver aqui, instruções para a gente chamar funções, o sistema operacional, realizar operações, enfim, né? As instruções mais básicas. Já a versão RV32M, né, a RISC-V 32M, é uma versão que contém instruções de multiplicação e divisão. Né? Então, essa versão por si só não existe, né? Ela é sempre combinada com a versão I. Então, se a gente tiver um processador RV32IM, isso quer dizer que ele contém as instruções do conjunto base, né, mais instruções de multiplicação e divisão, que não estão presentes no conjunto base. Né? Por que ele é organizado dessa forma? Porque assim você consegue produzir um processador muito compacto, que não tem hardware para fazer multiplicação e divisão, que pode ser usado em dispositivos embarcados, né? Dispositivos da internet das coisas, ou, bom, por exemplo, você tem um tênis e você quer botar um chip lá dentro. Esse chip tem que ser muito pequeno, gastar bem pouca energia. Então você quer a quantidade mínima de instruções possíveis, a quantidade mínima de hardware possível dentro desse chip. Então você faz um chip RISC-V que tem apenas o conjunto base. Tá? Agora vamos supor que você tem um relógio, né, um smartwatch. E dentro desse smartwatch você tem vários cálculos que você precisa fazer, por exemplo, para calcular a saturação de oxigênio, que é medida através de um sensor, ou utilizar o acelerômetro para saber se a pessoa está nadando, ela está fazendo algum esporte. E vamos dizer que esses cálculos dependem muito de multiplicação e divisão. Apesar de você conseguir fazer multiplicação e divisão com instruções do conjunto base, né, fazendo pequenos programas que fazem várias somas ou várias subtrações ou deslocamentos de bits, isso é ineficiente. Então, nesse caso, seria interessante você adicionar o conjunto M para você tornar o seu hardware mais eficiente, gastar menos energia. Tá? Bom, tem outra extensão que é o F e a D, que são instruções de ponto flutuante. Né? A extensão F é ponto flutuante de 32 bits e a D inclui operações de ponto flutuante de 64 bits. E as outras extensões ali são extensões que incluem outras instruções especiais que são interessantes em casos bem particulares. Né? No caso, instruções atômicas é interessante quando você tem processadores multicore, né? Para você fazer sincronização, por exemplo, entre processos que estão rodando de forma concomitante. Os C, que são as instruções compactas de 16 bits, esse conjunto de instruções é bem interessante quando você precisa gerar um código bem pequeno, porque vamos supor que você tem uma memória bem pequena e para você conseguir otimizar o seu código e colocar ele lá dentro, você precisa dessas instruções. E, por fim, aqui a extensão V, né, que contém instruções vetoriais que geralmente são utilizadas para acelerar aplicações multimídia. Tá?
Muito bem. Então, nesse curso, a gente vai focar no conjunto RISC-V 32IM, tá? Que contém o conjunto base de 32 bits, mais as instruções para multiplicação e divisão de números inteiros, tá? A gente vai ver que esse conjunto base tem instruções de movimentação de dados, como load store, operações lógicas e aritméticas, comparação de valores, saltos condicionais, saltos incondicionais, chamadas de funções, entre outros, tá? E nessa videoaula a gente vai falar sobre todas essas instruções. Bom, a arquitetura do RISC-V também define um conjunto básico de tipos, né, que são reconhecidos pela arquitetura. Então a gente tem o tipo byte, que é um byte, o tipo unsigned byte, que é um byte, mas aí sem sinal. A gente tem o tipo half word, que é 2 bytes, unsigned half word, que são 2 bytes na representação sem sinal. A gente tem o tipo word, que são 4 bytes, e unsigned word, que são 4 bytes sem sinal. Então as instruções do RISC-V, elas conseguem trabalhar, elas trabalham com esses tipos de dados, tá? Quando a gente tiver tipos de dados mais abstratos, das linguagens de programação de alto nível, a gente vai eventualmente mapear esses tipos para os tipos da arquitetura. Por exemplo, em C, né, na linguagem de programação C, a gente tem o tipo bool, né? Como é que a gente representa o bool no código RISC-V? Tá? Que tipo de dado nativo a gente usa? A gente usa o byte, tá? Que o tamanho dele é um byte. E o char, né? Que é geralmente utilizado para representar um caractere. Né? Mas em essência ele está armazenando um número, tá? Com sinal. Então é representado na arquitetura do RISC-V com tipo byte. E o unsigned char, aqui a gente usa o unsigned byte. Né? E o tipo short, que é um tipo inteiro, mas que gasta menos bits. Né? A gente utiliza nessa arquitetura o tipo half word, que são 16 bits, né? Ou 2 bytes. Tá? Tem também a versão unsigned short, que a gente vai utilizar o unsigned half word. E o tipo int, que é o mais comum de todos, né? Acho que todo mundo, quando começa a programar em C, utiliza esse tipo com bastante frequência, porque ele é muito usado para, primeiro, nos exemplos e segundo, para controle de laços de repetição, né? Então aqui no RISC-V a gente vai usar o tipo word para representar esse tipo, né? Que ele ocupa 4 bytes, ou seja, 32 bits. A gente tem também o tipo unsigned int, que é mapeado para unsigned word. O tipo long em C é mapeado para o tipo word. O tipo unsigned long é mapeado para unsigned word. Então, quando a gente vai gerando código para essa arquitetura, tanto o tipo int quanto o tipo long, eles vão ter o mesmo tamanho, tá? Isso nem sempre é verdade. Se a gente estivesse gerando código para uma arquitetura de 64 bits, provavelmente o tipo int ia ser mapeado para um tipo de 4 bytes e o tipo long para um tipo de 8 bytes, tá? E aqui, por fim, eu tenho o tipo void pointer, que representa todos os endereços. Não importa se é um int pointer, char pointer, short pointer, qualquer apontador, no fundo, é um endereço de memória. Tá? Todo o endereço de memória na arquitetura RISC-V 32 é representado com 32 bits. Então, o espaço de endereçamento, que é a quantidade de endereços diferentes na memória, é 32 bits. Isso significa que a memória tem 2 elevado a 32 palavras de memória? Não. Significa que o processador é capaz de trabalhar com memórias que tenham até 2 elevado a 32 bytes. Ok. Como eu já adiantei, a arquitetura do RISC-V contempla um conjunto de registradores que ficam dentro da unidade lógica aritmética, né, ou dentro da CPU, e esses registradores são de propósito geral, como a gente vai ver, a gente pode usar eles de forma bem livre nas instruções, e posso usar eles para fazer operações de soma, subtração, divisão, calcular o resto, enfim, né, esses registradores eles são bem flexíveis. Todos eles têm 32 bits, tá? E a gente, quando estiver falando sobre esses registradores, eu vou representar eles da seguinte forma. Tá? Eles têm 32 bits. O bit mais à direita é o bit menos significativo, ou seja, ele é o dígito de posição 0, depois tem o dígito na posição 1 e assim por diante. E o dígito mais à esquerda é o dígito mais significativo. Tá? Então é o least significant bit, que é o most significant bit. Bom, como vocês podem ver aqui, esse registrador ele contém um número de 32 bits, esse número é um monte de zeros, e a gente tem um 1 aqui, né? Então, esse aqui é o valor 2. Então, quando a gente armazenar o valor 2 dentro desse registrador, esse aqui é o padrão de bits que a gente vai encontrar nele. Tá?
Bom, então eu falei que a gente tinha, né, agora há pouco, 32 registradores, né? Bom, é mais ou menos isso, tá? Na verdade, o programador ele sabe que existem 33 registradores, mas tem dois desses registradores que são especiais. Um deles é o PC, que é o Program Counter. Esse registrador é um registrador usado pelo processador para para guardar o endereço da instrução que está sendo executada. Muito parecido como acontecia lá no computador IAS. Os outros registradores são de propósito geral, no entanto, tem um deles que é especial, que é o X0. Esse registrador é um registrador que toda vez que você lê ele, você lê o valor zero. Você pode tentar gravar qualquer coisa nele. Se você gravar o valor 10 nele, esse valor vai ser descartado. E toda vez que você faz uma leitura desse registrador, você vai ler o valor zero. Por que isso? Porque como a gente vai ver, em várias situações é interessante você ler, você fazer uma operação com dois valores, onde um deles é a constante zero, né? E como as instruções do RISC-V elas é um conjunto reduzido, né? Então é interessante que esse valor, nesse caso, esteja num registrador, tá? Então aqui esse registrador vai fazer esse papel de sempre manter a constante zero nele, tá bom? Então sempre quando a gente lê, a gente vai ler o valor zero. Tem outras situações também que a instrução ela grava alguma coisa num certo registrador e a gente não está interessado no valor que ele está gravando, a gente quer descartar esse valor. Vai ficar bem claro isso quando a gente estiver falando de chamada de rotinas. Uma forma de você descartar um valor que está sendo produzido por uma instrução no RISC-V é você mandar ele escrever no registrador X0. Esse valor vai ser descartado. Tá? Então, esses registradores, eles possuem apelidos. Então, quando a gente estiver programando em linguagem de montagem, a gente vai poder usar o nome deles como X0, X1, X2, X3, mas vocês vão perceber que à medida que a gente começar a criar uma convenção para gerar código ou para programar, vai ser interessante usar alguns nomes especiais para se referir a esses registradores. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente que um programa de computador ele tem uma pilha, a pilha do programa, e essa pilha ela tem um papel muito importante na hora de implementar subrotinas, tá? E essa pilha ela tem um apontador para o topo dela, que é o stack pointer, e como a gente vai ver, é muito interessante manter esse apontador dedicar um registrador para manter esse apontador, né? Nesse caso a gente usa o registrador stack pointer, né? Que aqui é o X2, tá? Então o X2 tem um apelido para ele que é SP. Quando a gente estiver programando, se em vez de escrever X2 escrever SP, o montador sabe que eu estou falando do X2. Então os apelidos nada mais são do que nomes amigáveis, né, para a gente se referir aos registradores, tá? Então a gente vai ter o registrador 0, que é o nome para o registrador X0, tá? É um apelido para ele. O registrador é SP, né, que é o stack pointer. A gente vai ter T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, que são registradores que a gente vai usar como temporários. A gente tem os registradores A0, A1, A2, A3, que a gente vai usar como argumentos para funções. Tá? Registradores do tipo S0, S1, S2, S3, que são registradores que vão ter uma certa característica, eles vão ser salvos, né, automaticamente pela rotina que a gente está chamando, e assim por diante. Muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia, PC, né, o Program Counter, apontador de programa. Registradores de A0 até A1, eles são usados para passar argumento para funções e para retornar valores de função. Né? Do A2 até A7 também são usados para passar argumentos de função. Como a gente vai ver, os 8 primeiros argumentos de uma função são passados em registradores, dali para frente tem que ser passado pela pilha, né? Mas a gente vai discutir isso aqui também. S0 até S1 são os registradores que são salvos, T0 até T6 são temporários, 0, né, é um apelido para o registrador X0, que é aquele registrador que sempre contém o valor 0, se você gravar qualquer coisa lá vai ser descartado. RA é o registrador que contém o endereço de retorno de uma rotina. Tem alguns outros um pouco especiais aqui, ó, o stack pointer, o ponteiro de pilha, o GP e o TP que a gente não vai dar muita atenção para eles aqui, né, durante o nosso curso, mas são registradores que podem ser bem interessantes se você estiver programando um sistema operacional. A arquitetura do RISC-V de 32 bits é uma arquitetura load store, né, que significa que os valores que a gente vai operar, eles têm que ser carregados da memória nos registradores antes da gente realizar a operação. Então, se eu quero fazer uma soma de dois valores, eu tenho que usar a instrução de load para trazer esse valor da memória
para o registrador, outra instrução de load para trazer o segundo operando para outro registrador. Aí eu faço a soma desses dois valores que estão em dois registradores, e depois eu uso a instrução de store para levar de volta o resultado para a memória. Tá? No caso do IAS, ele não era uma arquitetura load store, porque apesar de ter uma instrução de load para trazer um dado da memória para o registrador, a gente tinha uma instrução de soma que era capaz de buscar um dado da memória. Tá? Então nas arquiteturas load store, as operações lógicas e aritméticas elas são realizadas apenas com dados que estão em registradores. Né? Bom, esse exemplo aqui mostra como que a gente pode pegar um número e multiplicar ele por 2, né, usando instruções do RISC-V. Então a primeira coisa que a gente faz é carregar esse número da memória. Para isso a gente vai usar a instrução loadWord. Tá? A instrução loadWord, ela pega um dado que está na memória e coloca no registrador. E aqui eu estou passando dois parâmetros, na verdade 3 parâmetros para essa instrução. A5, 0 e A0. O que significa isso? Né? Bom, eu estou dizendo para o processador que eu quero que ele carregue em A5, né? Então A5 é o registrador destino aqui, um valor que está sendo lido da memória, e o endereço de memória é um valor que está em A0 somado com o valor 0. Tá? Então esse 0 aqui é uma constante que a gente pode somar ao valor de memória, ao valor que está em A0. Então, como comentário aqui, eu estou usando essa notação, A5 recebe, né, o conteúdo de memória do endereço, né, do valor que está em A0. Tá? Muito bem, aí essa instrução então ela carrega em A5 o valor que está na memória, né, usando o endereço de A0, e depois eu uso a instrução de soma para somar o conteúdo de A5 com o conteúdo de A5 e gravar o resultado, né, no registrador A6. Tá? Então isso aqui tem o mesmo efeito do que você multiplicar um número por 2. Estou somando um número com ele mesmo. Bom, agora o nosso resultado está no registrador A6. Né? Então eu quero gravar esse resultado na memória. Como é que eu faço isso? Eu uso a instrução de store. Né? Então eu vou usar a instrução storeWord para pegar o valor que está em A6 e gravar na posição de memória né, com endereço em A0. Então nesse caso eu estou sobrescrevendo um valor que estava na memória. Percebam que eu estou lendo, né, de um endereço que estava em A0 e estou escrevendo, né, em um endereço que está em A0. Tá? Então esse trecho de código lê um valor da memória, soma ele com ele mesmo, ou seja, multiplica por 2 e grava de volta. Tá? Bom, como que acontece isso? Passo a passo. Então vamos supor que a gente tem a memória, ela contém esses valores aqui, tá? Eu estou representando um pedaço da memória aqui, do endereço 0 até 7, tá? Então, cada endereço, como é uma memória que é endereçada a bytes, cada endereço está associado a uma palavra de memória que tem 1 byte. Então, 06 é 6 é um número em hexadecimal que representa 1 byte, tá bom? Cada dígito aqui representa um nibble, que são 4 bits, e os dois dígitos juntos representam 1 byte. Muito bem. Nessa outra caixa aqui, eu estou representando os valores dos registradores. Então, eu não coloquei os 32 registradores aqui, porque ficaria muita coisa. Então, eu coloquei só o registrador A0, A1, A5 e A6, para a gente entender o que está acontecendo quando a gente executa esse código aqui embaixo. Tá? Então, eu coloquei o código aqui e eu coloquei que PC aponta para cá, ou seja, imediatamente antes da instrução loadWord, ou seja, a próxima instrução a ser executada é o nosso loadWord. Eu também representei aqui que o A0 contém o valor 0, né? É um valor de 32 bits, então é um registrador que tem 4 bytes. A1, né? Ou seja, todos os registradores têm 4 bytes aqui. A1 contém o valor 4, ok? Muito bem, então o que eu vou fazer aqui? Esse código ele vai ler o valor do endereço 0, vai somar ele com ele mesmo, depois vai gravar isso aqui num outro endereço. Perceba que eu estou usando um registrador diferente, A1, né? E o A1 aqui ele possui o valor 4. Então eu estou lendo, na verdade, um número do endereço 0 e estou gravando no endereço 4 de memória. Tá? Muito bem, então como é que isso aí acontece? A primeira coisa que acontece é o nosso loadWord. Então o loadWord ele vai pegar o endereço de memória, que é o valor de A0 mais 0, porque eu não coloquei nenhum número diferente de 0 aqui. E o valor de A0 é 0, né? Então 0 mais 0 dá 0, então a gente está lendo um valor do endereço 0 e colocando em A5, tá? Como a gente está lendo uma palavra, né, um word, são 4 bytes, apesar de eu estar lendo do endereço 0, o endereço 0 só tem 1 byte. Então ele vai ler 4 bytes consecutivos e vai carregar esse valor no registrador A5. Tá? Uma coisa que é importante observar aqui é que essa arquitetura ela é Little Endian, né? A gente já falou sobre Indianness na última videoaula. Então, como é uma arquitetura Little Endian,
o byte menos significativo da sequência de bytes que a gente está lendo da memória é carregado no byte menos significativo do registrador. Tá? Então, nesse caso, o valor 06, que está associado ao endereço 0, é carregado no byte menos significativo e os outros valores são carregados consecutivamente no registrador. Né? Sendo que o mais significativo, que é aquele que veio do endereço 3, né, esse valor 00, ele é carregado aqui, na parte mais significativa do A5. Tá? Muito bem, então essa instrução ela carrega um dado que está na memória para um registrador. Né? Depois essa instrução ela vai somar um dado que está nos registradores, né, com outro dado que está nos registradores e vai gravar o resultado em A6. Note que a instrução de soma, eu poderia ter lido números de diferentes registradores, não precisa ser do mesmo, mas nesse caso em particular eu quis ler do mesmo registrador, então eu estou lendo o mesmo valor duas vezes. Tá? Então eu estou pegando o valor 6, estou somando com o valor 6 e o resultado disso aqui vai ser 12, né, que em hexadecimal é 06. Tá? Então essa instrução ela lê o valor de A5, soma ele com ele mesmo e grava o resultado no registrador A6, indicado aqui, ó, né, com o primeiro parâmetro. Então a instrução de soma ela tem um operando destino e dois operandos fonte. Né? Esse operando destino a gente chama ele de RD na documentação, destination, esse aqui de RS1, RS2. Né? RS nesse caso é o registrador fonte, asset source. Tá? Bom, então a instrução de soma somou dois valores e gravou lá em A6. Agora a gente vai executar a instrução de armazenamento de dados na memória, a instrução store word, que grava uma palavra inteira na memória. Essa palavra é um dado que está vindo do registrador A6, novamente é um parâmetro da instrução, tá? É o resultado da operação anterior, né? Então é o valor 12, e a gente vai gravar na memória, né, usando o endereço, como endereço o número que está em A1. Então A1 contém o número 4, né? Então está aqui em cima, ó. A1 contém o valor 4. Então a gente está gravando o valor de 6 na memória a partir do endereço 4. Né? Quando eu digo a partir, novamente, é porque essa instrução ela grava 4 bytes. Como não dá para colocar 4 bytes numa única palavra de memória, porque ela só comporta um byte, a gente vai gravar os bytes consecutivamente. E novamente, como é uma arquitetura Little Endian, a gente vai colocar o byte menos significativo primeiro, depois o segundo menos significativo, até a gente chegar no mais significativo. Então o resultado aqui vai ser que a gente vai gravar 0C no endereço 4, 00 no 5, 00 no 6, 00 no 7. Muito bem. Então, quando a gente for trabalhar com... quando a gente for programar para o RISC-V, vai ser uma operação muito corriqueira. A gente trazer dados da memória, colocar nos registradores, trabalhar com esses dados nos registradores, com operações lógicas e aritméticas, operações de comparação também. E aí, eventualmente, quando a gente não precisa mais desses dados, mas a gente quer preservar eles ainda, a gente move de volta para a memória. Se a gente simplesmente não precisa mais do dado, a gente descarta ele sobrescrevendo no registrador com outra coisa que a gente está interessado. Bom, muito bem, então vamos falar um pouco agora sobre as instruções lógicas. Tá? O RISC-V ele tem um conjunto de instruções lógicas, essas são instruções que realizam operações lógicas, operações do tipo e, ou exclusivo. O formato, né, na hora que a gente vai escrever esse código em linguagem de montagem, primeiro você coloca um mnemônico, depois você coloca o registrador alvo, vírgula, o registrador de fonte, o primeiro deles, vírgula, o segundo registrador fonte. Então, por exemplo, se eu quero fazer a operação lógica e, eu uso o mnemônico AND, né, coloco o registrador destino aqui, nesse caso a 0, vírgula, o registrador fonte 1, vírgula, registrador fonte 2. O que essa instrução está fazendo? Está realizando a operação lógica bit a bit e entre os valores que estão em A2 e S2 e colocando o resultado dessa operação no registrador A0. Tá? Então, bom pessoal, então vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu colocar um quadro aqui. Se em A2 eu tivesse, por exemplo, o valor 0011, né? E em S2 eu tivesse o valor 0101, eu estou colocando números de 4 bits aqui para não ficar muito longo o nosso exemplo. Tá? Na verdade, A2 tem um número de 32 bits e S0 tem um número de 32 bits. S2, perdão. Então eu vou colocar só 4 bits aqui para ficar mais fácil da gente fazer o exemplo. Tá? Bom, a gente vai colocar o resultado da operação, né? Então se a gente for fazer uma operação desses dois números aqui, vou fazer a operação E. Então o que acontece? Essa operação E bit a bit, ela pega cada bit dos operandos e faz um E lógico.
tá? Então, o que é o E lógico? 1 com 1, né, dá 1, tá? 0 com 1 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 0. E 0 com 0 dá 0. Então, o resultado, né, dessa operação aqui é esse, tá? E aí a gente grava esse resultado no registrador A0 naquele caso. Tá? Bom, e a operação lógica ou, né? Como é que ficaria aqui? Vamos supor então que em A3 a gente tenha, né, nesse segundo exemplo aqui, olha só. A gente está pegando o valor de A3, combinando com o valor de S2 usando a operação ou bit a bit e gravando o resultado em A1, tá? Então A3, S2 e A1. Vamos supor que em A3 a gente tivesse também 0011, em S2 a gente tivesse 0101, e agora a nossa operação aqui é OU, tá? Então, como é que vai ficar isso? 1 com 1, 1 ou 1 é 1. 1 ou 0 é 1 também. 0 ou 1 é 1. Então, esse aqui é o resultado dessa operação bit a bit. Bom, o XOR é um ou exclusivo, né? Acho que a gente não precisa mais fazer exemplo, que já deve ter ficado claro. Essas instruções, elas possuem também uma versão alternativa delas, que é a versão com imediato, né? E nesse caso, o primeiro operando é um registrador, né? Ou seja, é o valor que está em um registrador, mas o segundo operando é um número, é uma constante que é codificada na própria instrução, num campo especial chamado imediato. Tá? Então, se eu quero fazer um E, bit a bit, de um valor que está no registrador com o valor 3, eu não preciso carregar o valor 3 num registrador e depois fazer um E com essa instrução aqui de cima. Né? Eu posso fazer diretamente um E com o imediato. Tá? Então, tanto o E bit a bit, o OU e o OU exclusivo, eles possuem uma versão que trabalha com imediato. Nesse caso, né, a sintaxe dela é mnemônico com o sufixo i. Você coloca RD para indicar qual registrador que vai receber o resultado, vírgula, o RS1, que é o registrador que contém o primeiro operando, e depois o seu imediato, que é uma constante. Tá? Nesse exemplo aqui, o que a gente está fazendo é o E bit a bit do conteúdo de A2 com o valor 3. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o OU bit a bit do conteúdo do registrador 3 com o valor 4. Tá? E assim por diante. Além das instruções lógicas, a gente tem as instruções de deslocamento de bits. Essas são instruções bem comuns em arquitetura de computadores, como a gente vai ver mais para frente. Elas são elas podem ser utilizadas para fazer operação aritmética e também para empacotar e desempacotar bits dentro de palavras de memória. Então, em essência, elas são instruções que deslocam os bits dos registradores para a esquerda ou para a direita, tá? O formato delas é este, né? Você tem um mnemônico. Eu vou apresentar aqui para vocês primeiro a versão imediato, para ficar mais fácil de se entender. Então a gente tem um mnemônico com o sufixo i, dizendo que um dos parâmetros é o imediato. Tem um registrador que é o registrador destino, né? Registrador alvo. Depois a gente tem o registrador fonte 1. E aí a gente tem o imediato, né? Aqui está como shunt, que é shift amount, tá? A quantidade de vezes que a gente vai deslocar o bit para a esquerda ou para a direita. Então a gente tem a instrução shift left logical immediate, que é uma instrução que faz um deslocamento lógico para a esquerda, né? Usando como um dos parâmetros sendo o imediato. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor de A2, vai pegar os bits que estão em A2, vai deslocar para a esquerda duas vezes, né? Sendo que 2 é um parâmetro aqui, eu posso escolher 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, basicamente, a gente está deslocando o conteúdo de A2 para a esquerda, de 2 unidades, e gravando o resultado em A0. Então, já essa outra instrução, ela faz o deslocamento para a direita, um deslocamento lógico para a direita, e neste caso, né, a gente está pegando o valor que está em A3, aqui, e está deslocando para a direita de uma unidade, está gravando o resultado no registrador A1. Tá? Bom, essa outra instrução aqui, a instrução também faz um deslocamento para a direita, mas não um deslocamento lógico, ele é um deslocamento aritmético. A gente já vai ver a diferença entre eles. Tá? Então, no deslocamento aritmético, quando o bit mais significativo é 1, ela tem um comportamento especial. Tá? Então, novamente, a gente tem duas instruções distintas de deslocamento para a direita e tem só uma para deslocamento à esquerda, que é deslocamento lógico. Então, sendo que para a direita uma é lógico e a outra é aritmético. Bom, uma coisa bem curiosa é que, como a gente está trabalhando na base binária, essas instruções de deslocamento elas podem ser utilizadas para multiplicar ou dividir números por potências de 2. Tá? Então, por exemplo,
Se a gente quiser multiplicar com instruções de deslocamento de bits, a gente pode multiplicar por potência de 2, como eu falei agora, né? Então, se eu quero multiplicar por um número inteiro, né, ou sem sinal com potência de 2, o que eu faço? Eu desloco os bits para a esquerda. Então, se eu quero multiplicar pelo número 4, que é 2 elevado ao quadrado, basta eu deslocar 2 bits para a esquerda, tá? Então, deixa eu colocar um pequeno quadro aqui, para a gente ver o que acontece quando a gente desloca os bits para a esquerda, né? Então, vamos supor que A2, ele deixa eu colocar uma fonte, um espaço. Vamos supor que A2 contenha o valor, tá? Eu vou usar 6 bits só aqui, eu não vou colocar 32 bits novamente para o número não ficar muito grande, mas isso aqui na representação sem sinal, ou com sinal também, né? O valor aqui é o valor 5, tá legal? O valor 5 na base decimal, né? Tá, muito bem. O que acontece se eu pegar e deslocar esses bits para a esquerda, né? 2 unidades. Bom, se eu deslocar esses bits para a esquerda 2 unidades, o que vai acontecer é que a gente vai colocar 2 zeros aqui no final. E vai empurrar todos os outros bits para a esquerda. Então vai ficar 1, 0, 1 e 0. Em essência, eu estou adicionando 2 bits zeros aqui, estou empurrando para a esquerda, né? E eu estou removendo os 2 bits mais significativos. Então, esse aqui é o resultado da gente fazer a operação A2, desloca para a esquerda 2 bits, tá? Então, em essência, esse cara aqui que valia 1, olha só, né? Ele valia 1, né? Agora ele vale quanto aqui? 4, tá? Ele não vale mais 1 aqui, ele valeria 1, mas nessa posição ele vale 4. Esse cara aqui que valia 4, agora ele vale 16. Então a gente pegou todos os dígitos e multiplicou pelo valor 4, tá? Isso aqui, no final das contas, vai ser o valor 20, tá? Na base decimal. Tá ok? Então, quando a gente desloca os bits, a gente está mudando o valor dos dígitos e, eventualmente, a gente acaba mudando também o valor total do número, tá? Então, deslocando para a esquerda, a gente está multiplicando, né, por 2 elevado ao número de dígitos que a gente deslocou. Como eu desloquei 2 aqui, eu estou multiplicando por 2 elevado a 4, tá? Nesse segundo exemplo aqui, eu estou deslocando 4 unidades, então eu estou multiplicando por 2 elevado a quarta, que é 16. Se eu quiser multiplicar, então, números inteiros por potências de 2, eu posso usar a instrução de deslocamento de bits. Eu poderia usar a instrução de multiplicação? Você poderia, mas geralmente a instrução de deslocamento de bits, ela gasta menos energia e, dependendo da implementação, ela é muito mais fácil de se implementar em hardware, né? Então, dependendo de como o processador é implementado, ela é mais rápida também, tá? Isso, obviamente, depende de como o processador é implementado. Então, multiplicação de números inteiros por potência de 2 pode ser feito com deslocamento de bits à esquerda. E se eu quiser fazer a divisão? Bom, se deslocar para a esquerda eu estou multiplicando, deslocar para a direita eu estou dividindo, né? Então bastaria usar instruções de deslocamento para a direita, tá? Só que agora a gente tem que diferenciar se você está multiplicando dois números sem sinal ou com sinal. Porque quando a gente desloca para a direita, se o número é um número negativo e a gente não trata isso, a gente corre o risco de estar fazendo o número ficar positivo, o que é errado, né? Quando você divide um número negativo por 2, por 4, por 8, o sinal dele não muda, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Nessa instrução aqui de cima eu estou fazendo um shift lógico para a direita, tá? Então eu tenho o registrador A2, né? Eu vou deslocar o conteúdo dele para a direita, tá? Deixa eu mudar a fonte aqui. Muito bem. Tá legal. Então, o que vai acontecer? Suponha que esse registrador tenha o valor 0, vamos dizer que ele tem esse valor aqui, 1000010, tá bom? Então, qual que é esse valor aqui então vou colocar aqui na representação sem sinal, tá bom? Esse cara aqui, ele tem um valor, isso aqui é 1, 2, 4, 8, 16, 32. Esse cara tem um valor 34 na base decimal.
porque eu estou na representação sem sinal, tá, gente? Se fosse na representação com sinal, um registrador, supondo que fosse de 6 bits, isso aqui seria um número negativo, tá? Mas eu estou na representação sem sinal, então se eu deslocar isso aqui para a direita, né, ou seja, eu estou dividindo por, nesse caso eu vou deslocar 2 bits, tá? Então eu vou colocar A2 deslocado para a direita de 2 bits, vai ser igual ao quê? Eu vou inserir 2 bits do lado esquerdo, vai ficar 1, 0, 0, 0, né? E aí eu descartei aqueles 2 últimos bits. Então é esse valor. Quanto que vale isso aqui? Isso aqui vale 1, 2, 4, 8. Então, isso aqui vale 8 na base decimal. Tá? E 34 dividido por 4 é 8? Sim, é 8, né? Tem um resto 2, mas o resultado é 8. Se a gente quisesse computar o resto, né, olha que interessante, bastaria a gente extrair esses 2 últimos bits, que ele contém o resto, na verdade. Tá? E como é que a gente pode extrair esses 2 últimos bits? Bom, a gente poderia usar o operador lógico E, né, com uma máscara que só os 2 últimos bits estão setados para ele extrair esse valor. Tá? Então essa seria uma maneira de você computar o resto da divisão de um número inteiro por uma potência de 2. Legal, então se eu deslocar para a direita e inserir zeros, né, isso aqui vai funcionar muito bem para números sem sinal. O problema acontece quando a gente tem números com sinal. Então, vamos falar agora sobre a outra instrução, a SRAI, que é o deslocamento para a direita aritmético, que é uma instrução especial para a gente tratar divisão, né, por potência de 2 quando o número é com sinal. Então, se o número for sem sinal, a gente pode usar a SRLI, que é a instrução de deslocamento lógico, que insere zeros à esquerda. Tá? Agora, quando o número é com sinal, né, então um número com sinal, vamos supor que a gente tem esse número aqui, qual que é o valor desse número aqui? Bom, complemento de 2, né, então a gente tem que inverter todos os bits, e somar 1, né, quando a gente somar 1, então isso aqui vai ser 0, 1, 1, 1, 0, tá? Que em binário isso aqui vai dar quanto, né? É 2, 4, 8, 16. Então é 16 mais 8, 24, né? 24 mais 4 dá 28, mais 2 dá 30. Então esse aqui é o número menos, o absoluto é 30, né? Então o valor lá em cima é menos 30. Muito bem. Tá. Então se eu pegar o valor menos 30 e deslocar para a direita, né? E deslocando os bits e introduzindo zeros, que nem eu fiz anteriormente, eu vou produzir o valor 8, né? Isso aqui, menos 30 dividido por 4, não é 8. Né? Então, tá errado isso aqui. Então, o que acontece aqui? O que a gente deveria fazer para que isso aqui funcionasse? Em vez de introduzir zeros, a gente tem que introduzir, na verdade, o valor do bit que está na casa mais significativa. Tá? Quando aqui for zero, mesmo número com sinal, o resultado é esse mesmo, a gente tem que deslocar e inserir zeros. Tá? Mas se aqui for 1, o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir uns. Tá? E aí, gente, o resultado aqui é um número negativo. Né? Qual é o valor absoluto desse número negativo? 1, 0, 0, 0. Né? Então a gente inverte isso aqui tudo. Vai dar 0, 0, 0, 1, 1, 1, mais 1. Isso aqui vai dar 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá? Esse aqui é o valor 1, 2, 4, 8. É o valor menos 8. Menos 8. Muito bem, então está correto, né? Porque menos 30 é igual a menos 8 vezes 4, que a gente dividiu por 4, né? Mais 2. Então o resto da divisão, né, de menos 30 por 4 é 2 e o quociente é menos 8. Ok? Então menos 30 dividido por 4 é menos 8, com o resto mais 2. Muito bem. Então essa instrução de deslocamento de bits para a direita, em essência o que ela faz é o seguinte, se o primeiro bit, o mais significativo, for 1, ela introduz uns. Né? Não importa quantos bits você está deslocando para a direita, se é 1, 2, 3, 4, ela vai copiando o valor desse cara. Se o primeiro bit for 0, ela vai introduzindo zeros. Ok? Bom, em essência, o que vocês precisam saber é que se vocês estiverem fazendo divisão de números por valores, por potências de 2, usando deslocamento para a direita, você tem que usar a instrução SRLI, que é o deslocamento lógico, se for número inteiro sem sinal, e você tem que usar SRAI se for um número inteiro com sinal. Tá? Então faz diferença nesse caso
a instrução que você usa para você fazer a operação. Bom, eu comecei falando sobre as instruções que tinham imediatos, né? Então, eu falei sobre deslocamento para a esquerda, para a direita e para a direita aritmética, todas onde o operando 2 era imediato. Mas existe uma versão delas que não usa imediato, usa valor que está em outro registrador, né? É só você não colocar o sufixo i aqui. Né? Então, existe a instrução shift left logical, né? Que toma como parâmetro 2 registradores. Tá? E, no fundo, ele está fazendo a operação de deslocamento para a esquerda, usando valores que estão nos 2 registradores. O valor do primeiro registrador é o que vai ser deslocado e o segundo registrador indica a quantidade de vezes que vai ser deslocado para a esquerda. Além das instruções, então, né, a gente já falou sobre operações lógicas, deslocamentos de bit, que podem ser usados para fazer algumas operações aritméticas, né, com números que são potências de 2. O processador ele tem também instruções para realizar operações aritméticas. Bom, o conjunto mais básico aqui é de soma e subtração. Tá? E se você tiver a extensão M, aí você vai ter instrução de multiplicação, divisão e de calcular o resto também, tá? Remainder aqui nesse caso. Então de soma, você passa para ele, indica 2 registradores fonte, ele vai somar os valores que estão armazenados nesses registradores e vai gravar no registrador destino. Tá? Então o formato é esse. Tá? Você tem o mnemônico da instrução, que indica qual é a instrução que você quer, a operação que você quer realizar, e aí você coloca o apelido ou o nome do registrador destino, vírgula, apelido ou nome do registrador fonte 1 e o apelido ou nome do registrador fonte 2. Então, nesses casos aqui, vocês vão perceber nos exemplos que eu estou usando tudo apelido, né? Eu não estou usando os nomes x0, x1, x2, x3 aqui, tá? Então, essa instrução aqui ela vai somar o valor que está em A2 com o valor que está em T2, né? E vai gravar o resultado no registrador A0. Essa aqui vai subtrair do valor que está em T2 o valor de A0 e vai gravar o resultado em A1. Essa instrução aqui vai multiplicar o valor que está em T1 pelo valor que está em A0 e vai gravar o resultado em A2. Essa instrução ela vai dividir o valor que está em T2 pelo valor que está em A1 e vai gravar o resultado da divisão inteira em A3. Neste caso em particular, essa instrução você tem que dizer para ela se você está fazendo uma divisão com números com sinal ou sem sinal. Então, neste caso, se você quer fazer uma divisão sem sinal, você tem que colocar o sufixo U na instrução. Tá? Por que não tem esse sufixo U na instrução de soma, subtração e multiplicação? Porque tanto na soma, na subtração, quanto na multiplicação, o resultado da operação é idêntico, tanto na representação com sinal ou sem sinal, ou seja, vai ser a mesma sequência de bits. Tá? Já na divisão e no resto, não. O hardware tem que tratar de maneira especial o número se for com sinal ou sem sinal. Então você tem que dizer para ele, olha, eu estou realizando a operação supondo que os números que estão em T2 e A1 é com sinal, ou, se você colocar o sufixo U, né, você está dizendo para o processador, olha, eu estou realizando essa operação supondo que os números que estão nesses registradores estão na representação sem sinal. Vocês perceberam aqui que nós, como programadores, estamos escolhendo a instrução que vai encarar o valor que está nos registradores como com ou sem sinal? No fundo, o que o registrador armazena é uma sequência de bits. Ele não sabe se aquilo é com sinal ou sem sinal. O mesmo acontece com a memória. Tá? Quem vai diferenciar se é com sinal ou sem sinal aquela sequência de bits que está ali vai ser a instrução. Tá? E a gente vai perceber que vão ter várias instruções que não precisam diferenciar, porque o resultado produzido tanto numa representação quanto na outra é a mesma sequência de bits. Tá? Esse é o caso das instruções de soma, subtração e multiplicação. Na divisão e no cálculo do resto, a gente precisa dizer para o processador se é com ou sem sinal para ele tratar de forma apropriada, porque o resultado não é necessariamente o mesmo, mesma sequência de bits nas duas representações. Então, lembrando, o sufixo U tem que ser usado para representar a operação de divisão e resto com números sem sinal. Tá? Bom, a gente tem também uma versão dessas instruções que realiza a operação aritmética com imediatos. Na verdade, é só a instrução de soma que faz isso. Tá? A instrução de soma tem uma versão especial dela que você pode usar para somar o conteúdo de um registrador com uma constante. Tá? Essa constante é uma constante com sinal, então você pode estar somando o valor de A2 com 10 ou com menos 10, tá? Se você quiser. E aí, não existe instrução sub-i, mas você pode, usando a instrução de soma e usar uma constante negativa para obter esse resultado. Se você quer fazer, por exemplo, A2 menos 10, basta somar o valor de A2 com a constante menos 10.
A gente tem também um conjunto de instruções para carregar dados na memória nos registradores e também para gravar um dado que está no registrador de volta na memória, né? Como eu falei, essa é uma arquitetura load store, então essa é uma operação bem comum, você trazer dados da memória para os registradores, para a gente poder trabalhar com eles, e depois, quando você já obteve o resultado que você queria, você salvar o resultado de volta na memória. Tá? Eu mostrei um exemplo rapidamente, alguns minutos atrás, um exemplo com a instrução load word, né? Que ela carrega uma palavra de memória, ou seja, 4 bytes no registrador, mas a gente também tem instruções especiais para trabalhar com outros tipos, como half word, unsigned half word, byte e unsigned byte. E a gente já vai ver passo a passo o que cada uma dessas instruções faz. O que é comum a todas elas é que elas possuem essa sintaxe, né? Ou seja, você coloca o mnemônico, o registrador destino. Aqui, em linguagem de montagem, você coloca o imediato assim, coloca entre parênteses o registrador fonte 1. Tá? O que acontece aqui? Sempre quando a gente encontrar a instrução de load word, né, o registrador que contém um valor que vai ser usado para compor o endereço, ele está entre parênteses. Tá? Então isso aqui, na hora que você estiver lendo o código, vai ficar muito evidente. Olha aqui, né? Load word a 0, imediato, entre parênteses a 2. Tá? Você pode omitir o imediato e aí o montador vai entender que isso aqui é 0, então eu poderia ter uma instrução que é assim. Tá? Mas você tem a opção de colocar o imediato ali. Se você quiser escrever 0 explicitamente também, não tem problema, o montador vai usar aquele valor que está lá. E o que está acontecendo é o seguinte, a gente está carregando um dado da memória, né, colocando no registrador destino, e esse dado está sendo carregado, né, de uma palavra de memória ou de uma sequência de palavras de memória que começa no endereço indicado pelo conteúdo do registrador fonte 1, nesse caso é o A2, mais aquele imediato. Tá? Então agora o endereço não está codificado diretamente na instrução, como era no IAS, né, no computador IAS. Aqui o endereço ele ele é acessado de forma indireta. Você diz para a instrução qual que é o registrador que contém o endereço. E aí o processador vai ler aquele endereço daquele registrador e aí ele vai usar ele como endereço para acessar a memória. Tá? Então, instruções de load carregam dados da memória para registradores, tá? E os sufixos aqui, a gente tem diferentes sufixos, né? W, H, HU, B, BU, indica o tipo de dado que a gente está carregando da memória. Agora vamos ver por que faz diferença isso. Tá? Bom, a primeira instrução é a mais básica de todas, provavelmente uma das mais frequentemente utilizadas, que é a load word, que ela carrega um tipo de dado, um dado do tipo word da memória, um dado com 4 bytes. Tá? Então, ela carrega um número de 32 bits, e aqui um ponto muito importante é que é o formato, né, de carregar esses dados, é o formato Little India, ou seja, o byte menos significativo é carregado no endereço, né, A2 mais IMM, enquanto que o byte mais significativo é carregado no endereço A2 mais IMM mais 3. Tá? Então, nesse diagrama aqui eu mostro um desenho de um pedaço da memória, né, agora estou mostrando isso de forma horizontal, então no endereço 8000 eu tenho o valor 08, tá? O byte 08. No endereço 8001 eu tenho o byte 01. No endereço 8002 eu tenho o byte 0E e aqui eu tenho o byte 0A. Quando eu carrego esse dado da memória para o registrador A0, que é o que essa instrução aqui está fazendo, né? Eu estou indo no endereço de memória, né, calculado por 0 mais o valor de A2. Vamos dar uma olhada aqui em A2. A2, nesse exemplo, ele contém 0001F40, que é o valor 8000. Então eu estou dizendo para o processador, olha, carrega um dado do endereço 8000, tá? Então ele vai pegar esse dado, só que ele não vai pegar um byte só. Como é uma load word, ele vai pegar 4 bytes. Então ele vai pegar essa sequência de bytes. E aí, o byte menos significativo, né, que é esse byte aqui, ele vai receber o byte que está associado ao menor endereço, o 08. Então a gente vai pegar esse byte que está no menor endereço e vai colocar aqui no menos significativo. Depois a gente vai pegar o próximo, que é o 01, vai colocar aqui e assim por diante. Tá? Então essa instrução ela carrega uma palavra de 32 bits da memória em um registrador. Lembrando que os dados são armazenados na memória usando o formato Little Int. Mais uma coisa, essa instrução ela tem que ser usada quando a gente carregar dados do tipo int ou unsigned int da memória. Tá? A gente vai, eu já falei, né, no começo dessa videoaula, o tipo int é mapeado no tipo word e o tipo unsigned int de C é mapeado no tipo unsigned word. Tá? Tanto int quanto
tanto Word quanto Unsigned Word é carregado da memória por essa instrução. Bom, aí tem uma versão dessa instrução que carrega um byte da memória, né? Isso aqui é útil em várias situações. Às vezes a gente está armazenando um vetor de caracteres, né? Uma string, que é um vetor de char, em C, e a gente quer ler caractere por caractere e fazer alguma operação, né? Então a gente não quer ler 4 bytes, a gente quer ler um byte só, tá? Então essa instrução ela permite isso, essa load byte unsigned, ela carrega um byte da memória. Nesse caso, né, ela deve ser usada quando a gente estiver operando com dados unsigned char, ou seja, tipo caractere sem sinal. E ela faz a mesma coisa, ela pega um dado da memória e coloca num registrador, tá? Então, em essência, ela está carregando um valor da memória. Nesse caso em particular, ela só pega um byte da memória. Então, um fato curioso é que, como o registrador tem 32 bits, quando a gente usa essa instrução, ela pega só um byte, né? Nesse caso o endereço novamente é 8000, tá? Então ela está pegando o byte que está no endereço 8000, está trazendo para o registrador a 0, né? E ele coloca esse valor no byte menos significativo do registrador e ele zera o restante do registrador. Então, apesar de estar carregando só um byte, a gente vai setar 32 bits desse registrador. O byte menos significativo com o valor que foi carregado e os outros 24 bits restantes a gente vai atribuir o valor 0. Tá? Tudo bem. Então, ela tem que ser usada quando a gente carregar dados do tipo unsigned char na memória. Bom, tem uma outra versão, né, da load byte unsigned, que é a load byte. Ela também carrega um byte, mas é para a gente trabalhar com números com sinal, de 8 bits. Tá? Então, a outra instrução ela é usada para você trabalhar com números sem sinal de 8 bits, essa aqui é com sinal. E por que uma é diferente da outra? Bom, o problema acontece, né, se a gente usar outra instrução para carregar um número que é com sinal, o problema acontece quando a gente está carregando um número, vamos supor que a gente está carregando o número 111. Eu vou mudar a fonte, tá? Isso aqui na base 2 é igual a -1, tá? Então agora vamos supor que eu carregue esse valor e eu coloque ele no registrador, no byte menos significativo, né? Eu vou representar em hexadecimal, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que FF, tá? Então vamos dizer que eu, na hora de trazer isso para o registrador, eu colocasse lá 000000FF. Isso aqui não é o valor -1, né, de 32 bits. Então se eu carregar um valor que significa -1, que está lá na memória, num byte, e expandir ele para 32 bits dessa forma, eu estou, na verdade, carregando um valor aqui que representa o número 255, tanto na representação com sinal quanto na representação sem sinal, né? No entanto, o que eu desejava fazer, né, se é um número com sinal, é carregar o valor -1, que é esse aqui. Ó. Isso aqui é igual a -1. Tá? Então, quando a gente for carregar um valor com sinal da memória e expandir ele para usar mais bits, né, os bits mais significativos que eu não estou carregando, eu tenho que setar eles de acordo com o sinal. Se for um número positivo, eu vou colocar zeros. Se for um número negativo, eu vou colocar uns. Tá? E isso na representação com sinal. Tá bom? Então, na com sinal, é isso aqui que eu deveria fazer, tá? Estendendo o sinal. Na representação sem sinal, bom, aí é diferente. Esse aqui não é o número -1, esse aqui é o número 255, né? E aí, como ele é um número 255, aqui eu tenho que colocar o número 255 também, nesse registrador. E aí, né, na hora de carregar, de fato, é isso aqui que eu preciso carregar. Tá? Então na representação sem sinal a gente vai usar o LBU, porque ele sempre vai setar com 0, isso aqui, independente do primeiro bit, né, do valor que está sendo carregado. Na representação com sinal a gente vai usar a instrução load byte, porque ele vai levar em consideração esse bit para determinar se o número é negativo, e se for ele vai preencher os 24 bits remanescentes do registrador com o valor 1 para obter o mesmo valor numérico na representação com 32 bits. Tá? Então, lembrando, carregando números com sinal, a gente, de 1 byte, a gente precisa usar load byte, carregando números sem sinal, precisa usar load byte unsigned. Muito bem. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um número, né,
tem a sequência de bytes 08, 01, 0E, 0A aqui na memória. A gente está usando load byte, então a gente só vai carregar o byte 08. Tá? Esse byte vai ser carregado aqui no A0. Os bits remanescentes vão ser setados com 0, porque esse é um número positivo na representação com sinal. Mas se a gente estivesse trabalhando com um número negativo, esses bits deveriam ser setados com 1. Então, se o exemplo, né, se o byte que você está carregando na memória, o primeiro bit é setado, tá? Como é o caso aqui, então os 24 bits remanescentes aqui no registrador têm que ser setados com 1. Aqui a gente está carregando o valor menos 1 e a gente está produzindo um valor menos 1 de 32 bits. Tá? Então ela tem que ser usada quando carregarmos dados do tipo char. Então, para quem não sabe, char é um tipo com sinal em C, tá? De números com sinal. Apesar de a gente usar eles para representar caracteres, ele pode ser usado para operações aritméticas, né? E nesse caso ele representa números aritméticos, perdão, números na representação com sinal, um complemento de 2, de 8 bits, tá? Assim como a gente tem a load word para carregar números de 4 bytes e tem as instruções load unsigned byte e load byte para carregar números de 1 byte, a gente também tem a load half word unsigned e load half word para carregar números de 16 bits, tá? Então essas instruções, a gente novamente tem duas versões delas, né? A unsigned é para carregar números sem sinal. Nesse caso a gente vai carregar 2 bytes da memória que estão armazenados consecutivamente. E a gente vai colocar eles nos 2 bytes menos significativos do registrador, e os 16 bits remanescentes, ou os 2 bytes remanescentes, vão ser setados com 0 no caso da load half word unsigned. Tá? Então, como é um número sem sinal, a gente vai zerar sempre a parte mais alta aqui, porque não faz sentido você colocar o valor 1 aqui. Então, nesse exemplo em particular, a gente está carregando da memória do endereço 8000, né? 2 bytes, então ele vai carregar do endereço 8000 e 8001. O valor que está no endereço 8000, ele vai carregar no byte menos significativo, né? Do lado aqui, a gente pode ver, o 08. E o subsequente no próximo, né? E assim por diante. Como são 2 bytes, então ele vai colocar o 08 aqui e o 01 aqui, que é o mais significativo. E novamente vai preencher com zeros o restante do registrador a 0. Tá? Essa instrução tem que ser usada quando a gente carregar um dado do tipo unsigned short da memória. Como eu já adiantei, ela tem uma outra versão que é a load half word, que é para trabalhar com números com sinal. Neste caso, na hora que a gente carregar os 2 bytes, os 16 bits remanescentes do registrador vão ser setados com 0 ou com 1, dependendo do sinal do número. Se for um número positivo, ele vai se setar com 0. Se for um número negativo, ele vai setar com 1. Tá? Então, nesse exemplo aqui em particular, a gente está carregando o valor menos 2, né, que é representado pelos bits FE, FF, né? FE sendo o menos significativo e FF o mais significativo. Quando a gente carregar isso aqui com a instrução load half word, ele vai colocar o FE aqui, vai colocar o FF, ele vai perceber que o bit mais significativo era 1, então é um número negativo, e ele vai estender o sinal colocando 1, né, nos bits remanescentes aqui desse registrador. Tá? Essa instrução tem que ser usada quando carregarmos dados do tipo short na memória. Muito bem, então tem várias instruções de carregamento de dados da memória para colocar os dados em registradores, e elas se diferenciam com o tipo do dado, né? Se é um dado com sinal, sem sinal, 4 bytes, 2 bytes ou 1 byte. Para valores com 4 bytes, não importa se é com sinal ou sem sinal, só tem uma instrução, porque o comportamento é o mesmo, é a load word, tá? Para valores de 1 byte tem dois tipos, como eu falei, a LB e a LBU, que é load byte unsigned, e para half word tem também dois tipos, uma com sinal e uma sem sinal. Já para armazenamento de dados na memória, a gente tem 3 instruções, a store words, store half word, store byte. Não precisa diferenciar se é com sinal ou sem sinal, porque agora a gente está saindo de um número que tem mais bits e indo para um lugar, pegando um valor que tem mais bits e indo para um lugar que tem menos bits. Então a gente vai descartar bits simplesmente, a gente não vai precisar mais estender o sinal. O formato, né, da instrução é esse: você tem um mnemônico, depois você tem um registrador-alvo, aí você tem um imediato, e aí o registrador fonte que contém o valor que vai ser combinado com o imediato para computar o endereço. Tá? Então o endereço de memória é computado da mesma forma, só que agora, em vez de a gente carregar um dado da memória no registrador, a gente está pegando um dado de um registrador e gravando na memória. Tá? Então vamos ver a primeira instrução, a storyboard. Nesse exemplo aqui eu estou pegando o valor do registrador a 0 e colocando na memória, usando como endereço o conteúdo de A2 somando com o imediato. Tá? Então nesse exemplo o imediato é 0, então eu estou somando só o conteúdo estou usando o conteúdo de A2 como endereço de memória. Novamente, nesses exemplos que eu vou mostrar, o valor de A2 é 8000, então a gente está gravando na memória a partir do endereço 8000, tá bom?
Como a instrução store word ela grava o conteúdo de um registrador na memória, né, em uma palavra inteira, são 4 bytes, ela vai colocar todos os 4 bytes na memória. Novamente, como é Little India, o byte menos significativo, nesse exemplo aqui o 08, ele vai no endereço menor, então endereço 8000. O próximo byte, né, o segundo menos significativo, ele vai no endereço 8001, né, e assim por diante, até a gente chegar no byte mais significativo, que é o 0A, que ele vai no endereço 8003. Então, store word tem que ser usada quando gravarmos dados do tipo int ou unsigned int na memória. Tá? Muito bem. Se a gente quiser gravar agora um valor que é um short, né? Então a gente está trabalhando, vamos supor que a gente está trabalhando com um vetor de valores do tipo short, eu carreguei um valor da memória nos registradores usando a load half word e fiz as minhas operações, agora eu cheguei no resultado e eu quero gravar de volta, né? Mas eu quero gravar só 2 bytes, eu não quero gravar 4 bytes na memória, eu quero gravar um half word. Então eu vou usar a instrução SH, que é store half word, ela vai gravar apenas 2 bytes. Nesse caso, ela vai pegar os 2 bytes menos significativos do registrador. Então se eu tivesse no meu registrador esse número aqui, ó, 0A, 0E, 0108, os valores 0A e 0E eles seriam ignorados, tá? Normalmente o que acontece quando a gente está trabalhando com valores do tipo short, os resultados eles estão dentro do range de uma faixa que é possível de ser representada dentro do short, e aí geralmente esses bytes mais significativos eles são zeros, né? Então a gente está descartando valores que não são relevantes. Então essa instrução tem que ser usada quando a gente for gravar dados do tipo short ou unsigned short, tá? Então dados com 16 bits, não importa se é com ou sem sinal, a gente grava na memória usando essa instrução. E por fim a gente tem a instrução store byte, que grava 1 byte, né? E seguindo a mesma lógica da instrução anterior, ela vai gravar o byte menos significativo na memória. Tá? E é isso. Ela, como segue também o formato Little India, é sempre o byte menos significativo. Ela pode ser usada para gravar dados do tipo char ou unsigned char na memória. Com isso, eu acho que eu concluo as instruções de movimentação de dados. Agora vamos falar um pouquinho sobre instruções de controle de fluxo. Tá? Então, o fluxo normal de execução, né, no computador, ele consiste em executar instruções uma após a outra, na mesma ordem que elas estão organizadas na memória. Então, lá na memória eu tenho a instrução no endereço 8000, supondo que a próxima está no endereço 8004, a próxima no 8008, é assim que a gente vai executar. A instrução do endereço 8000, depois eu pego a próxima no 8004 e a próxima no 8008 e assim por diante. Tá? Instruções de controle de fluxo são instruções capazes de mudar o fluxo normal de execução. Então aqui neste exemplo, né, eu já vou falar sobre essa instrução, mas só para dar uma ideia para vocês, aqui a gente tem uma sequência de instruções onde a primeira, que é a branch equal, pode alterar o fluxo normal de execução. Então o fluxo normal qual seria? Executar essa instrução, depois essa e depois essa. Né? Isso aqui é um rótulo na instrução, então não tem execução aqui. Bom, essa instrução, quando a gente executa ela, essa aqui em particular, né, o significado dela é branch equal. Ela vai comparar o valor desses dois registradores, a 0 e a 2, e se eles forem iguais, ele vai fazer a execução saltar para a instrução que está associada ao endereço desse rótulo. Então, se a 0 for igual a 2, essa instrução ela salta para esse rótulo. E aí, olha só, em vez da gente executar o add, a próxima instrução a ser executada vai ser o sub. Tá? Então ela é uma instrução que controla o fluxo de execução. Se o conteúdo de A0 e A2 for diferente, ele não salta, e aí o fluxo segue normalmente, ou seja, a gente executa a instrução add. Tá? Então, neste caso, né, que a gente acabou de ver, essa é uma instrução que a gente disse que era de controle de fluxo condicional, ou seja, ela afeta o fluxo normal apenas sob certas condições. Nesse caso em particular, só vai afetar o fluxo normal, né? Ou seja, ela só vai saltar se o conteúdo de A0 for igual a 2. Caso contrário, ela segue o fluxo normal. Então as instruções de controle de fluxo condicionais são instruções que mudam o fluxo normal de execução apenas sob certas condições. E a gente tem um monte delas. Tá? Então, a sintaxe delas em linguagem de montagem é mnemônico, né, mais o registrador fonte 1, registrador fonte 2, e nesse caso é um rótulo. Né? Um rótulo. Bom, então, por exemplo, branch equal, ela salta para o rótulo L se
conteúdo de A0 for igual ao conteúdo de A2. Branch not equal, salta para o rótulo L se o conteúdo de A0 for diferente do conteúdo de A2. Né? Branch less than, ela vai saltar para o rótulo L se o valor numérico que está armazenado em A0 for menor do que o valor numérico que está armazenado em A2. Tá? Olha, tem uma branch less than unsigned, que ele salta para o rótulo L se o valor numérico sem sinal representado em A0 for menor do que o valor numérico sem sinal representado em A2. Tá? Então, quando a gente estiver comparando números, se um é menor do que o outro, ou maior ou igual, a gente precisa dizer para o computador se a gente está comparando, se os números que estão nos registradores são números na representação com sinal ou sem sinal. Né? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês porque que isso é importante. Vamos lá. Deixa eu fazer um pequeno quadro aqui. Tá. E aí eu vou colocar dois números aqui nesse quadro. Vou colocar 1000, tá bom? E eu vou colocar... Não, eu vou colocar esse número aqui. Ó. E eu vou colocar esse número aqui. Tá bom? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Supondo que isso aqui esteja em A0. Isso aqui esteja em A2. E os dois registradores são de 4 bits, tá, gente? Estou simplificando aqui para não ter que escrever um número de 32 bits novamente. Qual desses dois registradores possui um valor maior? Né? A resposta é, depende da representação. Na representação sem sinal, esse número aqui é bem maior. Tá? Esse número é 1 mais 2 mais 4 mais 8, que dá 15. Tá? E esse aqui é o valor 1. Então o A0 é maior na representação sem sinal. Na representação com sinal, é o contrário. Esse aqui vale menos 1 e esse aqui vale 1. Então o A2 é maior. Tá? Então, determinar se um número é maior ou menor do que o outro, uma sequência de bits, né, corresponde a um número que é maior ou menor do que o outro, depende da representação numérica que a gente está usando, se é com sinal ou é sem sinal. Então, para o processador poder fazer isso de forma correta, como ele não sabe qual é a representação de um registrador, você tem que dizer para ele escolher a instrução apropriada. Então, se você quiser que ele interprete o conteúdo de A0 e de A2 como sendo valores representados na representação com sinal, compara com BLT. Na representação sem sinal, compara com BLTU. Bom, existem também instruções que controlam o fluxo de execução e elas mudam o fluxo sempre, elas não dependem de nenhuma condição. Então essas instruções são chamadas de instruções de controle de fluxos incondicionais e nesse caso aqui eu estou mostrando uma dessas instruções chamada Jump and Link, ou JAL, e ela salta para o rótulo foo sempre, tá? Sempre. Então, nesse caso, né, a gente tem um salto para o rótulo foo, e aí a próxima instrução executada sempre vai ser a sub aqui, neste caso, tá? A gente vai ver diversas situações onde é útil a gente saltar de forma incondicional, tá bom? Por exemplo, uma delas é quando a gente estiver chamando uma função, e em particular essa instrução JAL ela é usada para chamar rotinas, para invocar rotinas. Bom, formato, né? A gente tem o mnemônico, tá? Aí tem um registrador alvo e um rótulo. No caso da instrução JAL, ela tem um registrador alvo porque ela faz o que a gente chama de ligação, jumping link, tá? O que significa essa ligação? Antes de saltar para o rótulo L, ela pega o valor de PC mais 4, que é o endereço da instrução que vem logo abaixo de JAL, tá? E ela grava nesse registrador aqui. E aí depois ela salta para o rótulo L, tá? Então, ó, lembrando que PC mais 4 é o endereço da instrução subsequente à instrução sendo executada, é aquela que está logo embaixo, tá? E ela é usada para invocar rotinas. Por quê? Porque quando você invoca uma rotina, você quer saltar para o código da rotina, e lá no final da rotina, quando você terminar de executar ela, você quer voltar para onde? Para o ponto da onde ela foi chamada, né? Ou seja, você quer executar a instrução subsequente à instrução que chamou a rotina. E aí, o endereço da instrução subsequente à instrução que chamou a rotina é PC mais 4 quando você estava chamando a rotina, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou chamando a rotina L e estou colocando o endereço de retorno em A0. Então, lá no final do código da rotina L, basta eu saltar para o valor que está dentro de A0 para voltar para cá e continuar a execução, né, após a execução da rotina. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que, né, nesse meu código aqui, a instrução JAL
ela estivesse no endereço 8000, tá? E aí eu tenho uma instrução sub que está no endereço 8004. Vocês vão perceber que os endereços estão aumentando de 4 em 4 aqui, gente, porque as instruções do RISC-V, elas ocupam 4 bytes, tá? Elas são todas de 32 bits. As instruções do RISC-V de 32 bits, tá? A extensão C, que é a de instruções compactas, as instruções têm 16 bits, mas a gente não vai discutir essas instruções aqui. Muito bem. Então, quando eu executar um JAL, né, pedindo para ir para a função foo e gravar um endereço de retorno real, o que ele vai fazer? Na hora de executar o JAL, ele vai pegar o valor de PC, que é 8000, né, vai somar 4 e vai gravar 8004 aqui no RA. O que é 8004? O endereço da instrução subsequente, olha. Né? E aí ele vai saltar para foo. Bom, aí saltou para o endereço 9000, ele vai executar a instrução aqui. Vai chegar no final da rotina, o que vai acontecer? Ele vai executar essa outra instrução, é uma versão diferente da JAL, que salta não para um rótulo, mas para um endereço que está armazenado num registrador. E aí, nesse caso, eu vou saltar para o endereço que está armazenado no registrador RA. E RA é um apelido de um registrador e ele significa Return Address. Tá? Então, esse registrador a gente vai usar ele, vai dedicar ele a guardar endereços de retorno de funções. Então, sempre quando a gente chamar uma função, a gente vai gravar um endereço de retorno no registrador RA e lá no final da função a gente vai usar esse endereço para poder retornar o fluxo de execução para o ponto onde ele estava quando a gente chamou a rotina. Né? Note, gente, a gente pode chamar uma mesma rotina de diversos pontos do mesmo programa. Né? Ela pode ser chamada de diferentes lugares. Toda vez que eu chamo ela de um lugar, que eu chamo de call site, ou lugar de chamada, eu tenho que retornar para aquele lugar, eu não posso retornar para um outro ponto de chamada. Tá? Então, como eu chamei ela daqui, ó, do endereço 8000, quando ela retornar, né, dessa chamada, ela tem que retornar para o endereço 8004. Tá bom? Então, lembrando que o JAL vai gravar, né, 8004, que é PC mais 4 no registrador RA, e vai saltar para full. Tá? Bom, e aí tem aquela outra instrução também especial, né, que eu mostrei ali para retornar da função, que é a JAL-R. Né? Então, a JAL-R, em vez de você passar para ele um rótulo, você vai passar para ela um registrador e um valor imediato. E o que ela vai fazer? Bom, ela vai também fazer a ligação, ou seja, ela vai pegar o valor de PC mais 4 e vai gravar no RD, nesse caso aqui em A0, tá? Poderia ser RA, poderia ser qualquer outro registrador, tá, gente? E depois ela vai saltar. Qual que é o endereço para o qual ela vai saltar? Ela vai saltar para um endereço composto pelo valor de A1 mais 0, tá? Então, o valor de RS1 mais o imediato. Então, a gente usa essa instrução aqui para retornar da função, fazendo ela saltar para o valor de RA, que é aquele registrador que eu disse que a gente vai usar frequentemente para guardar o valor de retorno. Né? Soma 0, não precisa somar nada nele. E aí, quando eu estiver retornando, eu preciso gravar a ligação? Não, não preciso, eu posso descartar isso aqui. Então o que eu faço? Eu coloco o registrador 0 aqui, aí ele grava no registrador 0 e ele descarta esse valor que ele está computando aqui. Tá? Então, lembrando, o JAL-R é geralmente utilizado para retornar de rotina, saltando para o endereço de retorno que foi armazenado no registrador instrução JAL. Tá? E esse registrador geralmente é o RA. Então, olha só, voltando naquele código que eu mostrei para vocês, o JAL ele vai gravar o endereço de retorno, que é 8004 no registrador RA, aí ele vai saltar para a rotina full, ele vai executar o código da rotina full, nesse caso consiste apenas na instrução add, e aí aqui no final da rotina a gente tem uma instrução que vai realizar o retorno, né? E esse retorno é basicamente a instrução que salta para o conteúdo de RA mais 0, que é 8004, e ele vai pegar o PC mais 4 aqui que ele grava e vai jogar em X0, ou seja, ele vai descartar, né? Lembra que eu disse que quando a gente salva qualquer coisa em X0, a gente está descartando aquele valor, porque o X0 sempre possui o valor 0? Muito bem. Então tá aqui, o endereço 9008 é descartado, escrito no registrador X0. Bom, as instruções de controle de fluxo também podem ser classificadas como salto direto ou indireto. Tá? Um salto direto, o endereço-alvo está codificado na própria instrução. É o caso da instrução que salta para o rótulo. Tá? Ela sempre salta para aquele mesmo rótulo. Não depende do conteúdo de um registrador. Tá? Então, já o RA full é uma instrução que sempre vai saltar para full. Já o salto indireto, o endereço-alvo é computado a partir de um valor que está em um registrador, de propósito geral. Então, na hora que a gente vai executar a instrução, a gente vai ler o valor de um registrador, vai somar com uma constante aqui e vai saltar para lá.
Então, o lugar para onde essa instrução salta depende do valor daquele registrador. Toda vez que a gente chegar nesse trecho de código, se o RA tiver um valor diferente, a gente vai saltar para um lugar diferente. Que é o que a gente quer no caso do retorno de uma função, né? Toda vez que a gente vai executar o retorno de uma função, eu tenho que saltar para o ponto subsequente à instrução que me chamou, que dependendo de onde eu fui chamado, vai ser diferente, tá? Bom, tem mais uma outra instrução de controle de fluxo aqui, que é uma instrução bem especial, e a gente vai falar bastante sobre ela quando a gente vai falando sobre programação de periféricos e também de como implementar um sistema operacional, tá? Mas do ponto de vista do programador de aplicação de usuário, essa instrução ela é importante também, porque é o mecanismo que a gente tem para chamar o sistema operacional, tá? Então, quando você está trabalhando num sistema computacional que tem um sistema operacional, esse sistema operacional ele é responsável por criar abstrações e oferecer serviços de entrada e saída para o programa, né? Então, o programa do usuário ele não sabe interagir com o monitor, não sabe interagir com o mouse, com o teclado. Ele sabe processar dados que estão na memória e nos registradores, né? Se ele quer fazer uma leitura ou uma escrita, né, de algum periférico, ele chama o sistema operacional. O sistema operacional faz isso. E, obviamente, o sistema operacional ele cria abstrações, coisas que não existem no mundo físico, né? O que existe no mundo físico é uma tecla no teclado, existe um pixel no monitor. Mas quando você lê ou escreve coisas, né, usando o sistema operacional, você usa abstrações como pasta, né, ou arquivos. Então você diz para o sistema operacional, abre o arquivo tal para mim, né? Um arquivo é apenas uma abstração, né? Isso pode estar mapeado em memória, pode estar mapeado num disco, pode estar mapeado na rede. O sistema operacional vai cuidar disso para você. Você pede para ele abrir um arquivo, ele abre, te dá um identificador daquele arquivo, e aí toda vez que você vai fazer uma escrita ou uma leitura, você dá o identificador e dá os valores que você quer escrever, e ele faz a escrita ou a leitura, tá? Bom, como é que a gente chama o sistema operacional? A gente não chama usando a instrução JAL, a gente utiliza a instrução eCall, que é exception call, para chamar o sistema operacional. E por quê? Bom, a gente vai discutir isso mais para frente, né? Por que a gente não pode usar o JAL, mas em particular a instrução eCall, eu posso adiantar para vocês que ela vai mudar o modo de prioridade do processador, dando mais poderes para o próximo código que vai ser executado. Então, para que isso seja possível de ser feito, a gente precisa de uma instrução especial, porque a instrução JAL não muda prioridade. Toda vez que a gente chama o sistema operacional, a gente tem que mudar o processador para um modo de operação que permita com que ele faça mais operações do que um programa comum, tá? Essa é a maneira de você proteger o sistema das aplicações. Muito bem, então como é que a gente faz isso? A gente simplesmente chama a instrução eCall, tá? Bom, nesse caso aqui em particular, quando a gente está chamando o sistema operacional, a gente quer passar algumas informações para ele, né? Então, nesse caso em particular, eu estou querendo escrever alguma coisa na tela, tá, do computador, na tela do terminal que está rodando essa aplicação. Então, eu estou supondo aqui que eu estou rodando em cima de um Linux, então eu vou chamar o Linux com a instrução eCall, mas antes eu vou passar para eles alguns parâmetros. Em A0 eu vou passar o file descriptor, que é o identificador do arquivo. Como eu estou passando o valor 1, eu estou identificando um arquivo que já está aberto por padrão no terminal, que é a saída padrão. Qualquer coisa que eu escrever nessa saída padrão, ele vai aparecer no terminal, na tela. Então estou dizendo para ele, olha, estou colocando o registrador A0, que é onde ele espera o primeiro parâmetro. Ó, eu quero o file descriptor de valor 1. No registrador A1 eu estou colocando o endereço de um buffer de memória que contém uma mensagem, uma sequência de bytes que eu quero escrever. Nesse caso aqui é uma string que eu escrevi assembly rocks. E aqui no 2 eu estou chamando o número de bytes que eu quero que ele leia desse buffer e escreva nesse arquivo, né, que no caso vai ser a tela. Então eu estou pedindo para ele ler 14 bytes. Então ele vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bytes da memória, e começando nesse endereço, MSG, e ele vai escrever isso aí no dispositivo de saída que vai ser o terminal. Tá? E aí eu vou colocar no registrador A7, que é onde ele espera isso, um número que identifica o serviço que eu quero que ele faça. Então, o serviço de escrita, né, é o write, então é o número 64. Se eu estivesse fazendo uma leitura, seria um outro número aqui. Muito bem. Existem também instruções que fazem comparações de valores, mas elas não saltam, não desviam o fluxo de controle. Tá? Elas gravam o resultado dessa comparação no registrador. Então a instrução SLT e SLTU, ela verifica, né, se um número é menor do que o outro e ela seta, ela ajusta um valor de um registrador em função disso. Então é set less than,
set less than unsigned. Então, como que é o formato? Você coloca o mnemônico, depois o registrador alvo, que é aquele que vai receber o resultado da comparação, e aí depois os dois operandos que você quer comparar, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele setar se o valor de A2 for menor do que o valor de T2. Eu quero setar o resultado, eu quero setar o valor de A0 em função dessa comparação. Como é que isso é feito? Se A2 for menor do que T2, então ele vai gravar 1 em A0, dizendo, olha, é menor, é verdade. Se não for, ele vai gravar 0. Tá? Então a expressão em C que faz isso é essa aqui, né? A2 menor do que T2, ele vai gravar 1, se não, ele vai gravar 0. Tá? Se você quiser fazer comparação de números sem sinal, né, novamente, você precisa de uma versão especial da instrução, você vai colocar o sufixo U. Tá? E essas instruções, elas possuem também uma versão que permite que você faça a comparação de um valor que está no registrador com um valor imediato, ou seja, uma constante codificada na própria instrução. Então, se eu quiser comparar o valor de A2 com 10, eu não preciso usar a instrução de load para carregar o valor 10 da memória num outro registrador e comparar dois registradores. Eu posso comparar diretamente usando uma instrução de comparação que tenha como operando 2 um imediato. Então a set less than immediate, ela vai comparar o valor de A2, nesse caso, com 10, e se A2 for menor do que 10, ele vai setar A0 com 1, senão ele vai setar com 0. Então, lembrando que o sufixo U, né, é importante para a gente dizer para o processador que a gente está comprando dois números sem sinal. Bom, o nosso objetivo aqui não é estudar como é que as instruções são codificadas, né, em detalhes, mas é importante a gente ter uma noção de como que as instruções são codificadas para entender também as limitações da arquitetura. Por que algumas coisas, que algumas constantes, por exemplo, a gente não consegue codificar e assim por diante. Né? Nesse diagrama eu estou mostrando como que as instruções são codificadas no RISC-V de 32 bits. Aqui vocês vão perceber cada linha horizontal dessa é um tipo de representação, então a gente tem o nome mais apropriado não é tipo, é formato, tá? Um formato de representação. Tem o formato R, I, S, B, U e J. Cada um desses formatos possui 32 bits, sendo o bit menos significativo da direita e o mais significativo da esquerda. No formato R, dos bits 0 a 6 a gente usa para gravar o código de operação da instrução. Do 12 a 14 funct3 e de 25 a 31 funct7, que quando combinado com opcode, a gente sabe exatamente qual que é a instrução. Então, tem algumas instruções que não basta a gente olhar simplesmente para o opcode. Uma vez que você olhou para o opcode, você vai ter que olhar para esses campos aqui também. Tá? Vocês vão perceber que o campo opcode está em todos os formatos. Uma coisa muito curiosa é que se você lê o campo opcode, você consegue determinar qual que é o formato. E aí, a decodificação da instrução, daí para frente, depende do formato. Então, no caso do formato R, quando a gente leu o opcode, né, os 7 bits menos significativos, determinou que é o formato R, eu sei que do bit 12 a 14 e do 25 ao 31 são os campos funct3 e funct7 que vão me dizer se é uma instrução de soma, subtração, o que é. Dos bits 7 a 11 nesse formato a gente tem um registrador alvo, né? E aqui do 15 ao 19 a gente tem uma sequência de bits que representam o registrador RS1 e o RS2. Né? Então se eu tenho uma instrução de soma com imediato, não é esse formato, é o formato I, né? Porque eu tenho um registrador destino, um fonte, e aí eu tenho um imediato que eu codifico. E aqui aparece, né, como vocês estão vendo, que o imediato ele é codificado com 12 bits. Então, como o imediato é um número com sinal, os números que eu consigo representar com sinal aqui são aqueles que são possíveis de se representar com 12 bits. Bom, no formato R a gente tem as instruções SSL, SRL, SRA, add, sub, assim por diante. No formato I a gente tem aquelas que tem sufixo I, e também tem as instruções load word, load half, load byte, e assim por diante. Então, novamente, olha só, um exemplo de instrução no formato R, a instrução add, tá? Então, a add tem o registrador destino, fonte 1, fonte 2. Como é que ela é codificada? Bom, esse aqui é o opcode, tá? Então é 110010. No campo funct3 a gente coloca 000, no campo funct7 a gente coloca também 000. Nos bits 7 a 11 a gente vai colocar um valor que indica qual que é o registrador alvo. Se for o registrador, por exemplo, x1, aqui vai estar o valor 1, tá?
No RS1, se for x10, aqui vai estar o valor 10 codificado em binário, tá bom? E assim por diante. Aqui a gente tem uma outra versão da soma, soma com imediato, né? Aí a gente já está no formato I. O opcode é 11000100. Com esse opcode a máquina já sabe determinar que está no formato I, então ela sabe que ela tem que ler agora os bits 12 a 14 para determinar qual que é a instrução. Tá? Aí nesse caso ela vai determinar, como ela encontrou 000 aqui, ela vai saber que é a instrução ADDI, aí ela vai procurar o RD nessa sequência de bits, o RS1 nessa sequência de bits, e o imediato, né, nos bits 20 até o bit 31, ou seja, nos 12 últimos bits. O formato I, então, é o campo de imediato, né, como eu disse, é codificado na instrução com apenas 12 bits. Então, como é um valor com sinal, os valores válidos são de menos 2048 até 2047. Tá? Nos formatos U e J, que são usados para os saltos, o imediato tem mais bits, tá, gente? Bom, o que significa que aqui eu só consigo representar números nessa faixa de valor? Bom, então, o que significa, né, quando a gente tem um campo com 12 bits, né, para representar o imediato, e eu tento colocar, o que acontece, né? E eu tento colocar um número ali que é maior, ou seja, que não cabe nessa faixa de valores. Então, por exemplo, se eu escrever o programa prog.s, que contém essas instruções, né, soma com os imediatos 2048, 10.000 ou menos 3.000, que são valores que não estão naquelas faixas válidas, o que vai acontecer quando eu tentar montar esse programa, o montador ele vai reclamar. Ele vai dizer que os operandos dessas instruções eles são ilegais. Tá? Então, e aí, o que eu faço nesse caso? Bom, quando isso acontecer, você tem que vir e reescrever o seu programa. Né? Ah, mas como é que eu faço para fazer a soma então com o valor 2048? Bom, aí você vai ter que carregar esse valor 2048 num registrador temporário, tá bom? E aí você vai fazer a soma com o registrador temporário. Tá? Ah, mas como é que essa instrução load immediate é capaz de carregar uma constante qualquer num registrador? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas é importante que vocês saibam que existe uma instrução que ela vai permitir com que a gente carregue constantes maiores do que 12 ou 20 bits no registrador. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre pseudo-instruções. Né? Pseudo-instruções são instruções que existem na linguagem de montagem, mas não existem na arquitetura do conjunto de instruções do processador. Até então, todas as instruções que eu tenho mostrado para vocês, se você for olhar o manual do processador, tem uma instrução que faz aquela operação. Então o montador ele sabe exatamente qual a instrução que ele tem que gerar. Né? Mas tem situações onde o montador... É interessante você ter uma instrução na linguagem de montagem, apesar dela não existir na linguagem de máquina, né, ou na arquitetura do conjunto de instruções, mas que o montador sabe fazer a conversão para uma outra que faz a mesma coisa. Então, por exemplo, o exemplo mais básico aqui é a instrução NOP. A instrução NOP é uma instrução que não faz nada, no operation. Né? Se você digitar NOP, né, no seu programa e montar esse programa com o montador da GNU, ele vai produzir essa instrução aqui. Essa instrução ela soma o imediato 0 ao valor do registrador x0, que é sempre 0, e ele grava o resultado no registrador x0, ou seja, está descartando o resultado gerado aqui. Tá? Então, se você colocar NOP, ele vai gerar isso. Então, NOP é uma pseudo-instrução que é mapeada nessa instrução. Tá? Olha só, outra pseudo-instrução interessante. Tem pseudo-instrução chamada move, né? Que no fundo ela copia o valor de um registrador para outro registrador. Então, exemplo, move a 0 a 1. Ela está pegando o valor que está em A1 e está copiando para o registrador A0. Tá? Como é que o que o montador vai fazer? Não existe essa instrução no RISC-V. O que ele vai fazer? Ele vai produzir essa instrução aqui, ó, ADDI A1 com A0 e gravar em A0. Então ele vai somar o valor 0 em A1 e ele vai gravar em A0. Tá? Então essa instrução ela é utilizada para implementar o comportamento da pseudo-instrução MV A0 a 1. O montador vai converter isso aí automaticamente para você. É mais fácil ler um programa que usa essa instrução, quando você está fazendo a cópia de um valor de um registrador para outro, do que a instrução do que escrever essa linha. Mas se você escrever isso aqui em vez de move, vai ser exatamente o mesmo comportamento. A mesma instrução produzida. Tem um conjunto de pseudo-instruções para a gente fazer carregamento de dados da memória. Muitas vezes a gente quer carregar um dado da memória e o endereço não está no registrador, a gente tem um rótulo, né? E existe uma pseudo-instrução que faz isso, né? Tanto para load word, half unsigned, né? E as versões de byte também, você faz lá load word,
coloca o registrador alvo e coloca um rótulo. Tá? Por exemplo, load word a 0,var underscore x, sendo que var underscore x é um rótulo. Os rótulos, eles representam endereço de 32 bits. Isso aí não dá para ser codificado dentro da instrução load word, porque o imediato dessa instrução aí é bem menor. Né? A quantidade de bits que tem no imediato é bem menor do que 32. Tá? Então, essa instrução ela é expandida pelo montador em duas... ela é expandida em duas instruções. Na verdade, não são duas pseudo-instruções, duas instruções. Tá? Então, load word, quando você passa um rótulo, ele usa essa instrução que eu não falei sobre ela, que é AUIPC, que ela vai pegar os 20 bits mais significativos do endereço de var x, e ele consegue codificar dentro dessa instrução, tá, gente, os 20 bits aqui, e acho que é porque é no formato U, e aí ele vai carregar esses 20 bits em A0, já na parte mais significativa, e depois, né, e na parte menos significativa ele vai zerar. Depois ele vai gerar um load word, vai pegar os 12 bits menos significativos do endereço, vai colocar como imediato aqui, e ele vai pegar o valor de A0. Né? Olha, o valor de A0 já contém os 20 bits mais significativos do endereço. Então, quando ele realizar a soma dessa constante aqui de 12 bits com o valor que está em A0, ele vai obter aquele valor de 32 bits, tá bom? Que é o endereço associado a var x. Então, se você executar load word num registrador e um rótulo, no fundo, o montador vai produzir duas instruções que vão construir esse endereço de 32 bits. Tá? Perceba que ele usou como temporário o registrador A0 aqui. Né? Por que ele pôde usar? Bom, porque a semântica dessa instrução ela diz que você vai destruir o que tinha lá em A0. Né? Então, nesse ponto do programa, você pode já estragar o valor de A0, porque o resultado final vai ser o valor que você está carregando da memória ali mesmo. Tá? Então, ele pega os 20 bits mais significativos e coloca em A0, na parte mais significativa, usando essa instrução especial, e aí depois ele faz um load word de A0 mais um número que representa os 12 bits menos significativos. Tem também uma variação dessa para store word, tá? Só que na store word o que acontece é o seguinte, quando a gente vai gravar um dado na memória, eu não posso pegar esse registrador que contém o dado e usar ele como temporário para computar o endereço, senão eu vou estragar o dado. Então eu vou ter que dar para um montador, vou ter que dizer para ele qual que é o registrador que eu quero que ele use como temporário. Tá? Então essa instrução ela toma 3 parâmetros. Ela vai tomar o registrador que contém o valor que eu quero armazenar, o rótulo e um registrador que eu quero que ele use como temporário para calcular o endereço. Tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai usar a instrução AOIPC para colocar os 20 bits mais significativos no registrador temporário, nesse caso T1, e depois ele vai realizar um store word normal, né, para gravar o valor de A0, no valor, na posição de memória associada ao endereço de T1 mais essa constante aqui. T1 tem os 20 bits mais significativos de var x nesse momento, e aqui essa constante ela vai ter os 12 bits menos significativos. Quando a gente somar isso aqui, a gente vai obter um número com os 32 bits que indicam o endereço de var x. Tem uma outra instrução também que é muito interessante, ela não carrega o dado da memória, mas ela carrega o endereço de um rótulo num registrador. Então, essa instrução, que é a load address, né, você passa para ela um registrador e um rótulo, ela vai produzir uma sequência de instruções que carregam o valor de 32 bits associado a esse rótulo no registrador A0. Tá? Novamente, ele vai usar a instrução AOIPC, né, para colocar os 20 bits mais significativos na parte alta do registrador temporário, e depois ele vai somar o valor desse registrador temporário com os 12 bits menos significativos, produzindo então o endereço de 32 bits associado àquele rótulo. Tá? Nesse caso em particular, ele pode usar como valor temporário o próprio A0, porque nesse ponto do programa ele vai destruir o valor de A0 mesmo, né? Então ele vai sobrescrever o valor de A0, então ele pode usar isso antes de produzir o resultado final. Tá? Note que aqui, em vez de um load word, né, o que a gente tem é uma soma agora, simplesmente. Bom, e aí a gente chega numa instrução que é uma instrução importante também, é uma pseudo-instrução, chama-se load immediate. Ela carrega um imediato num registrador qualquer, por exemplo, load immediate a 0,1969, ele está pegando o valor 1969 e carregando em A0. Tá? O interessante dela é que ela é uma pseudo-instrução e ela pode carregar um valor de até 32 bits nesse registrador. Se o valor for pequeno, né, ou seja, ele pode ser representado com poucos bits, então ele pode ser carregado com uma única instrução ADDI, enquanto que valores grandes, né, que precisam ser codificados com muitos bits, podem exigir duas instruções.
O montador vai decidir isso automaticamente para você. Então, se você escrever LIA0 1000, ele sabe que 1000 dá para representar naquela codificação de imediato com 12 bits, ele vai gerar essa instrução aqui, ó, ADDI A0 X0 1000. Ele está somando o valor de X0, que é 0, né, o valor imediato 1000 e está gravando em A0. Tá? Então, com uma única instrução, ele vai conseguir carregar o valor 1000. Agora, se você colocar um imediato muito grande, que não dá para codificar aqui, ó, né, com 12 bits, o que ele vai fazer? Bom, ele vai usar uma instrução que carrega os 20 bits mais significativos em A0, tá? É muito parecido com aquela instrução ao IPC, tá? Então ele vai pegar essa instrução que carrega os 20 bits mais significativos aqui e depois ele vai usar um ADDI para somar a parte menos significativa, os 12 bits menos significativos, tá? Então se você quiser carregar o valor 10.000, ele vai carregar o 0x2 em A0, deslocado para a esquerda, tá? Que seria essa parte aqui, os 20 bits mais significativos. E depois ele vai somar isso, tá? Os 12 bits menos significativos, que é esse valor aqui, tá bom? Que é 1808. E com isso ele vai produzir essa sequência de bits que representa o valor 10.000 em decimal. Bom, tem uma outra instrução, pseudo-instrução que é bem legal também, a instrução RET, que é para a gente fazer retorno de função, tá? Então, lembra daquele código onde eu estava dizendo, onde eu mostrei como que a gente chama e retorna de funções? A gente chama funções usando a instrução JAL, né? Jump and Link, passando o RA, quer dizer, pedindo para gravar o endereço de retorno no registrador RA e passando o rótulo que a gente quer saltar. Vai saltar para lá, vai executar, no final da rotina, em vez de executar um JAL R, a gente executa a instrução RET, que é uma pseudo-instrução que vai gerar JAL R X0 X1 0, tá? O que significa isso? JAL R X0 X1 0 é a mesma coisa que JAL R 0 RA 0, ou seja, eu estou saltando para o conteúdo, para a posição de memória associada ao endereço que está em RA mais 0, e eu estou pegando o PC mais 4 e estou gravando no registrador X0, ou seja, eu estou descartando isso aqui. Tá? Então a pseudo-instrução RET ela é usada para retornar de funções, e o que ela produz, no fundo, o montador vai produzir essa instrução aqui. Bom, tem outras pseudo-instruções que podem ser interessantes. A gente tem, por exemplo, o neg, que é para negar um valor, ou seja, aplicar o complemento de 2. Ele usa subtração para fazer isso. Ele subtrai um número de 0. Tem instruções de comparação mais especializadas, elas comparam com 0, né? Então branch equals 0, branch not equals 0. Em essência, você só passa um operando aqui, você não passa dois. O segundo operando, o montador automaticamente usa as instruções de comparação para comparar com o x0, que é aquele registrador que contém o valor 0. Tá? Tem uma instrução também jump para um rótulo, né? Ou para um deslocamento aqui. Ele está produzindo um JAL e ele está pegando o endereço de retorno e está gravando em x0, ou seja, está descartando. Se a gente também chamar, na hora de chamar uma rotina, a gente quiser chamar ela sem dizer que o endereço de retorno vai em RA, né, se a gente colocar só JAL, offset, JAL e o rótulo, né, da rotina, automaticamente ele vai escolher o registrador RA, o X1. Tá? Então quando a gente vai chamar a rotina, você pode simplesmente escrever JAL e o nome da rotina que você já está dizendo para o montador, ó, eu quero que o endereço de retorno fique no registrador RA, que é uma convenção. Bom, um outro tema que é importante é a detecção de overflow. Quando a gente realiza operações aritméticas em números que têm uma quantidade limitada de dígitos, a gente pode produzir um resultado que não é passível de ser representado com aquela quantidade de dígitos. E aí, nesse caso, a gente diz que houve overflow. Né? Então, é importante, em algumas situações, a gente ser capaz de detectar se houve overflow ou não. Às vezes você está realizando uma operação aritmética e você parte do pressuposto que se houver overflow, isso tem que ser tratado de forma especial. Tá? Então, no caso do RISC-V, ele não tem nenhum suporte especial em hardware para detectar overflow, você tem que fazer isso usando as instruções que a gente viu. Tá? Então, como que isso acontece? No caso da representação sem sinal, quando você soma dois valores, né, vou somar o valor de A1 com o valor de A2 e gravar em A0. Se você quer saber se houve overflow, basta você verificar se o resultado, né, ele é menor do que A1, ou se ele é menor do que A2, também funciona. Tá? Então você branch less than unsigned A0 A1, trata overflow. Ou seja, ele vai saltar para esse rótulo trata overflow se o resultado
da soma for menor do que A1, e isso só acontece se houve overflow na representação sem sinal. Tá? Às vezes você não está interessado em saltar, você está interessado simplesmente de ter o valor 1 se houve overflow ou 0 se não houve. Você pode usar a instrução set less than unsigned para setar o valor de um registrador com 1 se houve overflow ou com 0 se não houve overflow, né? Seguindo a mesma lógica aplicada no código anterior ali. Tá? Compara o resultado da soma com um dos operandos, se ele for menor, é um sinal de que houve overflow. Bom, na representação com o sinal, a comparação é um pouquinho mais elaborada, tá? Então a gente realiza a soma. Bom, e aí a gente computa duas coisas. Verifica se o segundo operando é negativo e se a soma, né, dos dois operandos produz um resultado que é menor do que A1, né, ou seja, do que o do primeiro operando. E aí é o seguinte, se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, né, então houve overflow. Tá? E se a primeira condição é falsa e a segunda é verdadeira, então também há overflow. Então a gente verifica isso, né, com essa instrução branch not equal T1 e T2, né, que obtém o resultado das duas comparações feitas assim e salta para trata overflow. Um outro tema que é importante é a soma de valores multipalavras, né? Então, numa arquitetura de 32 bits, a gente não tem suporte natural da arquitetura para somar números de 64 bits, 128 bits e assim por diante, tá? Então, se eu quiser somar valores de 64 bits, por exemplo, o tipo C long, ele é mapeado para 64 bits. Então, a gente tem que fazer isso usando múltiplas instruções, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou usar a notação registrador, registrador, para indicar que o par de registradores está sendo usado, tá? Para guardar um número de 64 bits. Então, nesse caso, A1, 2.0, quer dizer que eu estou usando esses dois registradores para guardar um número de 64 bits, e no caso, o registrador da direita, que é o A0, ele está com os bits menos significativos, e o registrador da esquerda está com os bits mais significativos. Isso aqui é só uma convenção para a gente discutir o assunto, isso não é usado na linguagem de montagem. Tá? Bom, a gente quer somar dois números de 64 bits armazenados, né, em A1 a 0 e em A3 a 2. Tá? E a gente quer armazenar o resultado em A5 e A4. Tá? Será que a gente pode fazer dessa forma? Né? Vou somar o parte menos significativa A0 com A2, né, e gravar na parte menos significativa do resultado, A4, e depois eu somo a parte mais significativa. Né? Qual que é o problema aqui se a gente fizer dessa forma? O problema é que a parte menos significativa está correta, mas a mais significativa ela tem um problema. Se houve um vai e 1 entre o bit 31 e o bit 32, né, dessa soma de 64 bits, ele não está sendo representado aqui. Né? Então, se houve um vai e 1, quando a gente somou a parte menos significativa, os 32 bits menos significativos, esse vai e 1, no final dele, ele deveria ser levado em consideração na hora que a gente soma a parte mais significativa. Então, dessa forma, né, não leva em consideração a propagação do vai e 1 entre o bit 31 e o bit 32. Como que a gente detecta que se teve um vai e 1? Bom, o vai e 1 ele é equivalente a você detectar se houve overflow na representação sem sinal. Tá? Então a gente pode detectar se houve overflow nessa soma da parte menos significativa. E se houve, então a gente sabe que houve um vai e 1. Tá? E aí a soma ela fica bem simples. Olha, a gente soma a parte menos significativa, aí a gente verifica se houve um overflow e grava em T1 1 se houve overflow ou 0 se não houve. Então T1 tem naturalmente já o nosso vai 1. Aí a gente soma a parte mais significativa, né, grava o resultado em A5 e depois você pega esse resultado parcial e soma com o vai 1. Tá? Então se o vai 1 tinha 1, ele vai adicionar 1 aqui, senão ele não vai adicionar nada. Então, como que fica o código para a gente somar dois valores de 64 bits armazenados na memória, né, identificados pelos rótulos x e y e um código que vai gravar o resultado dessa soma numa variável que está na memória também no rótulo z. Né? Então, primeira dica aqui, você pode carregar os rótulos, os valores da memória com a pseudo-instrução load word, né, registrador alvo rótulo, tá? E você pode carregar o valor armazenado na posição de memória rótulo mais 4 com a pseudo-instrução ld rd rótulo mais 4. Então, olha só, se eu quero carregar o valor que está em x, eu posso carregar a parte menos significativa assim, e a parte mais significativa, né, o valor de 64 bits, tá, gente? Então,
Os 32 bits menos significativos eu vou carregar com load word, a partir do endereço x, e os próximos 32 bits, né, os mais significativos, eu vou carregar com x mais 4. Por que mais 4? São 4 bytes. Tá? Então, essas 64 bits são armazenados em 8 bytes, os primeiros 4 bytes são carregados por essas instruções, os 4 bytes subsequentes são carregados por essa instrução. Como é que fica isso? Bom, eu posso inicialmente, né, já tem um trechinho de código aqui, eu posso inicialmente carregar a parte menos significativa de x e a parte menos significativa de y em A0 e A1. Né? A primeira coisa que a gente faz é a gente soma, né, A0 com A1. Eu vou colocar o resultado dessa soma em A0. Tá? Eu vou colocar em A1. Então, soma as partes menos significativas. Tá? E aí, eu vou verificar se houve overflow. Tá bom? Então, a gente vai usar aquela instrução sltu, né? E eu vou comparar o resultado aqui dessa soma, que está em A1, tá bom? Com um dos operandos, o A0, e eu vou gravar em T1, temporário aqui, se houve overflow ou não, tá? Vai 1. E, bom, não posso esquecer de gravar esse resultado parcial aí, né? Então, eu tenho que gravar eu vou gravar o A1, né? Que é o rapaz que tem o resultado da nossa soma, em Z, e eu vou pedir para ele usar como temporário aí um registrador, pode usar o A0, não tem problema não. Tá? Armazena resultado parcial em Z, tá bom? Bom, agora a gente tem que fazer a parte mais significativa, para isso eu vou novamente carregar da memória, só que agora eu tenho que carregar da posição mais 4. Mais 4. E agora a gente está carregando a parte mais, né? Mais significativa de x e de y, em A0 e A1, né? Agora basta eu somar A1, estou somando A0 com A1, estou colocando em A1 novamente, tá? Soma partes mais significativas, e aí eu vou somar também agora o resultado, né, dessa soma com o meu, esse resultado parcial com o vai1, tá bom? Que é o T1 aqui. Vai1. Olha, gente, se não houve vai1, quer dizer que o resultado em T1 é 0, tá? Então não tem problema nenhum eu somar isso aqui, tá? Eu posso somar 0, que não vai estragar o valor. E aí, por fim, a gente armazena isso aqui, que é o valor de A1, né, em Z mais 4, utilizando o A0 aqui como temporário. Pronto. Então, com isso, a gente somou dois valores de 64 bits que estavam na memória, associado aos rótulos x e y, e a gente gravou o resultado dessa soma numa posição de memória associada ao rótulo z. Bom, e com isso eu concluo o conteúdo dessa aula.